Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Para você uma ótima noite, agora às 6h09. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar com mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar para daqui a pouco, 7h, em Novo Horizonte. Jorge Ismael de Biasi. A bola vai rolar para Novo Horizontino e Ponte, Novo Horizontino. Você vai conferir esse jogão de bola aqui nos canais Futebol Interior. 7h, hein? Sexta rodada, Série A2 do Campeonato Paulista. Estarei ao lado de André Luiz, o nosso repórter feliz, para você que está vendo a gente no YouTube, também no Facebook, com imagens. Esse aqui, ó, abaixo do Carlos Corsato. E do meu lado, Frank Francisco, o comentarista das canais aqui Futebol Interior, sempre de carona com o Frank. Os trabalhos técnicos de Felipe Marques, direção comercial de Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Jumpi Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A bola vai rolar, jogo marcado para 7h e você vai se ligar com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Então, na abertura da jornada, hora de a gente conferir os destaques desta grande jornada esportiva no seu rádio. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. A bola vai rolar logo mais 7h. Tem Ponte, Novo Horizontino e Ponte. Ponte Preta, 100% de aproveitamento na competição. Macaca querida, amor da minha vida. Vai, Macaca! E para destacar a Ponte, os canais Futebol Interior tem ele, André Luiz, o nosso repórter feliz. Seja bem-vindo à jornada, André. Grande abraço para você. Boa noite, já de quarta-feira. E o que você destaca da Nega Véia, hein, André? Muito boa noite a você, Carlos Corsato. Boa noite muito, mas muito especial. Você ligado na Rádio FI, canais Futebol Interior. A Associação Atlética Ponte Preta, que vem de vitória, 2-1 diante do Taubaté, jogando no último sábado no estádio Moisés Lucarelli, e busca hoje a sua 6ª vitória seguida na competição, sendo mais líder do que nunca na Série A2, versão 2023. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos terá que fazer algumas mudanças. Não poderá contar com o zagueiro Matheus Silva, que levou o 3º amarelo contra o Taubaté e fica de fora. Guilherme Souza entra em seu lugar, ao lado do zagueiro Thiago Oliveira. Já na ala esquerda, Arthur, com dores musculares, fica de fora. Jean Carlos entra em seu lugar pelo setor esquerdo da Macaca. E agora há pouco, a novidade é que o ala direito, o Everton, que a princípio iria para o jogo, sentiu aí desconforto muscular na coxa direita na última atividade e está de fora da partida de daqui a pouco diante do Novo Horizontino. Com isso, Luiz Felipe entra na ala direita da Macaca. Boa transmissão a você, Carlos Corsato. Esse André Luiz, o nosso repórter feliz. Daqui a pouco a gente vai escalar a Ponte aí com essa
Novidade, o Luiz Felipe na vaga do Everton, que com dores musculares nem viajou para Novo Horizonte. É mais um destaque, aliás, desfalque nas duas laterais aí do time da Ponte Preta. Bom, vamos destacar agora o Grêmio Novo Horizontino, adversário da Macaca, nesta noite de quarta-feira pela Série A2 do Campeonato Paulista. O que você destaca do Tigre, hein, André? É o Grêmio Novo Horizontino, que vem de um empate, 1-1 com São Caetano, jogando no último sábado no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Quanto ao time, o técnico Eduardo Batista promoverá várias mudanças. Raul Prata entra na ala direita da equipe do Tigre, no lugar de Aylan. Adriano entra no lugar de Luizão na zaga. No meio campo, Marlon fica de fora e Ricardinho vai para o jogo. E no ataque do Tigre de Novo Horizonte, Ronaldo ficará como opção no banco de reservas e Rodolfo vai para o jogo, meu caro Carlos Corsato. Legal, esse é o André Luiz. Ronaldo vai para o banco de reservas, Rodolfo no ataque, foi o que disse aí a última frase o nosso repórter, o André Luiz. Bom, são 18 horas e mais 11 minutos agora pelo meu aqui, 18h15. São 18 horas mais 15 minutos. Deixa eu trazer o destaque aqui do comentarista, de carona com ele, Frank Francisco. Ô Frank, meu querido, seja bem-vindo aqui à Jornada Esportiva nos canais Futebol Interior. Mais um jogo da Macaca pela Série A2 do Campeonato Paulista. Boa noite, Frank, tudo bem? Boa noite, Carlos. Boa noite, André. Boa noite, Filipinho ali na técnica. Boa noite, nação pontipretana. Carlão, mais um jogo da Nega Véia. Carlão, jogo hoje grande, hein? Jogo cascudo. A Ponte vai pegar um time com um bom elenco, Carlos. O Eduardo tá lá, né? Eduardo Batista. E hoje já é um teste pra gente com cara de Série B do Campeonato Brasileiro, Carlão. Vamos ver como é que a Macaca se sai. Infelizmente nós vamos estar com desfalque nas duas laterais, Carlos, na zaga. Mas eu sigo muito esse pensamento do Hélio, Carlos. Você pode ver quando você fala pro Hélio, vai ficar sem tal jogador. Você pode reparar que ele não dá, como se diz, uma conotação forte na falta do jogador. Ele, ao contrário, ele motiva o jogador que vai entrar. Eu gosto muito disso. Isso obriga quem está no banco a estar preparado e ter a oportunidade de mostrar pro treinador, tô aqui, pode contar comigo. É o que eu espero hoje, Carlos. É um jogo difícil, pegado, mas, Carlão, se Deus quiser, 1-0 pra Macaquinha. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Daqui a pouco, 7 da noite, tem Ponte e Novo Horizontino. Novo Horizontino e Ponte, você ligado conosco aqui na Rádio Futebol Interior. A gente vai pro intervalo. Na volta, tem o Arthur Eugênio falando de um destaque de um jogador que jogou tanto na Ponte como no Novo Horizontino. Foi vice-campeão, inclusive, com o time do Novo Horizontino e também jogou na Associação Atlética Ponte Preta. Tem também aqui o Felipe Amaral. O André Luiz vai trazer daqui a pouco o material com o Felipe Amaral, material que foi disponibilizado pela assessoria de imprensa da Ponte Preta, e a gente vai falar muito dessa Macaca que joga contra a equipe do Novo Horizontino. Lembrando que pela Série A2 do Campeonato Paulista, 3 jogos aconteceram nessa tarde. Primavera e 15 de Piracicaba empataram pelo placar de 2-2. Primavera vencia por 2-1. O 15 foi buscar o gol de empate. Primavera teve um jogador expulso a 38 minutos do segundo tempo. O Rio Claro empatou com o Monte Azul. Olha o Monte Azul aí, hein? O Monte Azul estava vencendo até bem próximo do final do jogo. O Rio Claro estava perdendo em casa, foi buscar o empate 2-2. E o Juventus, olha só como é que é o futebol. Perdeu o seu primeiro jogo, próximo adversário da Ponte, inclusive. O Juventus da Moca perdeu o seu primeiro jogo neste campeonato. O Juventus vinha bem, não tinha perdido nenhuma partida. Ponte e Juventus, os únicos times invictos até então na competição. Agora, só a Ponte que não perdeu. O Juventus perdeu em casa por São Caetano pelo placar de 1-0. Você quer falar alguma coisa desse jogo, ô Frank? Carlão, peguei um pedacinho desse jogo. O Juventus deu uma massacrada no São Caetano. Teve uma altura do jogo lá na segunda etapa. O Juventus fez uma verdadeira blitz mesmo. Mas futebol que você falou, ele é surpreendente, não pode vacilar. Mas o placar 1-0 pro São Caetano. São Caetano que agora vai a 5 pontos, né? 5 pontos na competição, tá com o mesmo número de pontos do Oeste, que é o 12º, Taubaté 13º, 5, Comercial 14º, 5.
São Caetano tem 5. O Monte Azul conquistou o seu segundo ponto, mas o São Caetano ainda está aqui no Z2, na zona do rebaixamento. Já o Juventus, que fazia uma ótima campanha, faz ainda, né? O quinto colocado, com 9 pontos ganhos. O time do Juventus. Oi, André? Então, só para completar o que o Frank disse, dando uma corujada nas rádios durante essa semana, o pessoal lá de Piracicaba passou, logicamente, a imprensa, né, esportiva, que esse time do Juventus deu um calor no 15 danado e por muito pouco o 15 não perde pro Juventus dentro de Piracicaba. Mas vamos combinar que tá todo mundo dando calor no 15, né? O 15 é o 8º colocado com 7 pontos ganhos na competição. Não vence há 4 rodadas, a última vitória foi contra o Noroeste. E o 15 pode perder essa 8ª posição, porque o Noroeste ainda não jogou, Lemense também não jogou, Linense também não jogou, também não entrou em campo, o Oeste também não entrou em campo, ou seja, times que podem roubar aí esta posição do 15 de Piracicaba. Nesse momento, o 15 tá ali no meio da tabela, mas a rodada ainda em andamento. Daqui a pouco, 7 da noite, tem Oeste Linense. Às 8 horas, Taubaté, Noroeste, Portuguesa Santista, Velo Clube, Comercial e Lemense, o jogo das 8 horas da noite, além desse Novo Horizontino e Ponte. Esse jogo estava marcado para as 8, Novo Horizontino e Ponte Preta, mas a pedido do canal TNT, a Federação Paulista de Futebol remarcou esse jogo para as 19 horas, 1 hora mais cedo. 18h20, intervalo, o único intervalo antes da gente voltar aí não paramos mais, viu? Tem Arthur Eugênio, tem o Felipe Amaral, tem os melhores momentos do jogo da Ponte Preta contra o Taubaté e muita participação. Manda mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp, 989893526, Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, os bastidores do rádio e também da TV, porque agora a gente tem imagem aqui, né? Mas rapaz, o que o nosso Felipe Marques está correndo hoje, vamos que vamos, são 18 horas mais 24 minutos, 18 e 24, André, aproveita que já está com o microfone na mão aí, não sei o que você iria falar, mas fale o que você quer falar e depois escale a Ponte Preta e também o Novo Horizontino sem numeração. Vamos lá, André. Eu iria falar que o nosso Felipe Marques é o nosso MacGyver, o nosso Shazam, ou então o nosso samurai que faz chover, literalmente, nos estúdios da Rádio FI. Escalada a Ponte Preta com Kaique França no gol, Luiz Felipe, Guilherme Souza, Thiago Oliveira e Jean Carlos. Felipe Amaral, Fraga, Júnior Tavares, Elvis e Pablo Diego e Gé. Essa é a macaca daqui a pouco para enfrentar o Tigre. Já o Grêmio Novo Horizontino vai de Jorge no gol, Raul Prata, Adriano, Guilherme Matos e Roberto. Giovani, Douglas Baggio, o capitão da equipe, Ricardinho e Renan Gornet. Na frente, Rodolfo Ailon. Esse é o time do Novo Horizontino para encarar a ponte com algumas mudanças aí. Vamos lá, ô Frank, rapidinho aqui falar das mudanças. Nas laterais entra o Luiz Felipe, tá muita gente pedindo o Luiz Felipe de titular, pronto, ele tá aí, é o titular do time. O Jean Carlos vai na ala esquerda, eu juro que eu queria ver o Júnior Tavares jogando nessa ala esquerda e, por exemplo, o Maurício como titular desse time. Mas o treinador, o Hélio dos Anjos, é quem escala o time. Ele tá levando aqui toda a equipe, né, do meio campo para frente. O Elvis tá indo, eu até achei que ele ia poupar o Elvis, mas o Elvis foi pro jogo, é o capitão do time. E o ataque com o Gé e o Pablo Diego. Bom, a Ponte só não vai mesmo com quem está lesionado ou com problema físico. No restante, é o time que vem fazendo essa campanha sensacional aí com 5 vitórias, né, Frank? Carlos, é um jogo difícil, né? Então o Hélio... eu não acreditava que ele fosse poupar mesmo o Elvis hoje, Carlos. Também entendo como você, eu acho que alguns jogadores precisavam descansar. Mas é muita mudança para um time que está redondo, né? Vamos combinar, Carlos, que hoje as duas laterais estão mudadas. O nosso miolo de zaga vai jogar o Guilherme. Mas você conta o Luiz Felipe como mudar muito? Porque ele foi titular, jogou 3 jogos como titular, entra quase todo jogo. Acho que ele entrou em todos os jogos que ele foi banco. O problema, Carlos, é assim, futebol ele é muito complexo. Parece simples, mas não é. Você vai mexer num ponto vital da defesa, que é o miolo da zaga. Então, o Luiz Felipe está acostumado a jogar com quem do lado dele? Matheus caindo para aquele lado. Quando o Thiagão entra e tá o Matheus, tem o Thiagão que às vezes hora vem cobrir a direita, eles trocam a alterna de posição, mas eles estão acostumados. Agora hoje ele vai pegar o Guilherme Souza. E assim, não quero gorar ninguém, Carlos. Eu vou torcer pro Guilherme fazer um partidaço. Aliás, sonhei essa noite, eu nem comentei porque eu não queria falar. Sonhei que a Ponte ia ganhar de 3-0. Boa. 2 gols de cabeça do Guilherme Souza e um gol do Gé. Olha, foi isso que eu sonhei. E ele acerta, hein? Bom, eu já sonhei que a Ponte vai ganhar 2-0, um gol de falta do Elvis e um gol do Gé. Aliás, viu, Frank, só para você e o Carlos comentarem, um detalhe importante. Essa é a maior distância que a delegação da Ponte Preta percorre dentro dessa Série A2 até aqui. Porque são 315 quilômetros, 4 horas e 12 minutos de viagem de Campinas a Novo Horizonte. É língua preta pra caramba, hein, Carlão? Bastante. Esse é André Luiz e também o Frank Francisco. Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu adiantar minha pauta aqui, porque tem muita coisa pra gente colocar. Vamos trazer o Arthur Eugênio, o Felipe, pra trazer aqui um destaque, um jogador que jogou tanto no Novo Horizontino quanto na Ponte Preta, tem história nas duas equipes. Bora lá, Arthur Eugênio. Arthur Eugênio.
Amigos do futebol interior, eu vou falar do goleiro Maurício. O goleiro Maurício, que foi vice-campeão paulista em 1990, no início de carreira, jogando pelo Grêmio Novo Horizontino. Maurício era bom goleiro e uma curiosidade, ele jogava o Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino e depois era emprestado e disputava o Campeonato Brasileiro por outras equipes. Foi assim, foi emprestado para Ponte Preta, Portuguesa, Santos, Paysandu, América Mineiro, Fluminense e várias outras equipes. Maurício também jogou no América Mineiro, Portuguesa Santista, Juventude, Noroeste e encerrou a carreira no São Bento de Sorocaba. Era um bom goleiro Maurício, só que o Maurício começou a sofrer um pouco em razão da estatura. O Maurício surgiu no futebol justamente no momento em que os goleiros baixos passaram a não ser valorizados. E Maurício não era um goleiro alto. Nascido no dia 8 de julho de 1970, justamente em Novo Horizonte, Maurício foi revelado pelo Grêmio Novo Horizontino e foi vice-campeão paulista naquele esquadrão do Novo Horizontino que perdeu a final do Campeonato Paulista para o Bragantino. O Novo Horizontino tinha Nelsinho Batista como treinador e o Bragantino tinha como treinador Vanderlei Luxemburgo. Entre outros jogadores, o quarto zagueiro Márcio Santos, campeão do mundo com a seleção brasileira, estava na equipe de Novo Horizonte. Maurício, a partir deste momento, passou a atuar em equipes de projeção, como Santos, Corinthians, Ponte Preta, Fluminense e América Mineiro, mas ele era emprestado e voltava para disputar os campeonatos paulistas pelo Grêmio Novo Horizontino. Era um bom goleiro, um goleiro clássico, um goleiro que tinha uma condição técnica muito favorável, até por isso que jogou em grandes equipes. O seu melhor momento foi justamente no Corinthians, quando participou de equipes que conquistaram títulos importantes na história corintiana. Mas Maurício está marcado como o goleiro do Novo Horizontino, vice-campeão paulista em 1990. Hoje está de volta ao interior, mora hoje em Novo Horizonte, onde tem atuado como treinador de goleiros. Já trabalhou em várias equipes como treinador de goleiros. Jogou em grandes equipes. Maurício era um bom goleiro. Talvez, se tivesse 4, 5 centímetros a mais, teria até mesmo sido convocado para a seleção brasileira. Aqui, no futebol interior, nós estamos lembrando a história do ex-goleiro Maurício, nascido em 1970, no dia 8 de julho, e jogou nessas equipes que nós recordamos aqui para os ouvintes da Rádio Futebol Interior. Aqui, no futebol interior, a história do goleiro Maurício, que jogou no Novo Horizontino e teve uma passagem pela Ponte Preta. O futebol interior lembrou a carreira do ex-goleiro Maurício Assolini, que continua residindo na cidade de Novo Horizonte. Arthur Eugênio. É isso, estamos de volta. Tá aí o Arthur Eugênio falando do goleiro Maurício, que jogou na Ponte Preta, jogou também no Novo Horizontino, também no Corinthians, mas passou aí pela Ponte Preta também. Um bom goleiro, o Maurício. Não coloco aí nem entre os 15 melhores goleiros que vestiram aí a camisa da Ponte Preta, né? Mesmo porque também não ficou tanto tempo assim na Macaca, mas fez carreira, né? Jogou tanto na Ponte quanto também na equipe do Novo Horizontino. É melhor que Barbiroto? Ah, cara, o Barbiroto na Ponte também não foi legal não, viu? Eu acho que o Maurício com certeza, né, Frank? Foi muito mais goleiro que o Barbiroto, né? Ah, Carlos, a minha opinião pessoal, eu gostava mais do Maurício. O Barbiroto não era um mau goleiro, Carlão. Mas o Barbiroto, ele tinha um negócio com ele, velho. O dia que ele falava assim, hoje eu só vou fazer arte, você podia se preparar que tinha frango na parada. Ah, eu não tinha confiança, não. O Barbiroto era um cara que, confesso, eu não tinha confiança. O Barbiroto na Ponte é mais ou menos como o Igor Vinhas na Ponte. O Igor Vinhas, assim,
E tinha tudo pra explodir. O Igor Vias era um goleiro ruim? Não. Mas eu não sei explicar, cara. Eu não tinha Mas tinha era confiança. azarado, né? Cara? E eu não tinha confiança com ele no gol. Você acredita, por exemplo, o Kaique. O Kaique falha também, né? Mas eu tenho confiança no Kaique. Mas o Kaique é arrojado. Sim, eu tenho confiança no Kaique. O Pedrão, por exemplo, eu tenho confiança no Pedrão. Também gostei muito do Pedrão. E daquele outro goleiro, o Luan também. O Luan também. Mas o Luan menos um pouco do que o Pedrão, né? Mas o Barbiroto, pra mim, era goleiro que quando tava no gol da Ponte, cara, não tinha. O Edson Bastos, teve um derby que o Edson Bastos catou, mas catou muito, cara. Mas jogou muita bola. A Ponte venceu por 2-1 o Guarani no Brinco. Ele jogou muita bola, mas mesmo depois daquele derby, toda vez que o Edson Bastos estava no gol da Ponte, eu não sentia confiança. E o Edson Bastos era assim mesmo também. Ele era um jogador que... Às vezes ele fechava o gol que você falava assim, não acredito que ele tá fazendo isso. Só que aí vinha 2, 3 jogos que... Agora, em compensação, Edinho, faça meu favor, né? Agora, Frank, na sua opinião, quero a opinião dos dois aqui, ó. Vou pegar os dois aqui de bate-pronto. Quais foram os 3 melhores goleiros até aqui da história da Associação Atlética Ponte Preta? Eu já tenho os meus. Fácil demais. Eu vou começar com uma homenagem pro meu pai que já se foi, mas ele me falava muito de Ciasca. Ciasca, Carlão, Ciasca, Carlão e o Aranha. Eu não vi o Ciasca jogar. Não vi. Então eu vou ficar aqui, pra mim, os 3 melhores na sequência. Carlos pra mim é o concurso. O Ciasca eu não vi, tá? Então não posso falar dele. Valdir Pérez, por tudo que fez, né, no futebol. E o Sérgio, pra mim, os 3 maiores goleiros da Ponte Preta. Olha, eu vou com o Carlão quase, hein? Quase que eu bati com o Carlão. Ciasca, Carlos e Valdir Pérez. Mas tem muito goleiro. Tem Moacir, tem Aranha aí pro meio, tem o Ivan, que é o mais novo. Tem João Brigatti, André Dias, que jogou muito. Não, mas não chega no pé deles. Não chega no nível, né? Não, o João Brigatti eu tinha confiança nele no gol. O André Dias eu não tinha, não. O João Brigatti sempre foi um bom goleiro, Carlos. O João Brigatti eu gostava. A base do Brigatti praticamente não foi Ponte Preta, foi seleção brasileira. Foi a época que eu passei pela Ponte Preta, eu conheci o João um mês que eu fiquei na Ponte, que eu fui conhecer o João Brigatti. Ele vivia na seleção? Sim. Vivia na seleção, é verdade. E depois a Ponte emprestou ele pro Bandeirante de Birigui. Isso. Né, pra pegar experiência. Mas o João Brigatti, eu não coloco o João aí nesse nível desses goleiros, lógico, né? Serviu seleção brasileira, tudo, mas eu não coloco. Mas é muito mais goleiro que o André Dias. O André Dias tá nesse pote aí de goleiros que eu não confiava. O que foi pro São Paulo, ficou um tempão Denis, também não confiava. Também era outro que era parecido com o Igor Vinhas. Não era azarado, né? Os poucos jogos que ele fez, ele tomou um frangão. O Denis, ele começou muito bem, sofreu um acidente no rosto gravíssimo, foi quando a Aranha assume a posição. Mas o Denis era isso aí, ele não dava sorte. Nem no São Paulo deu. É verdade. Bom, são 18 horas mais 36 minutos, 18h36. Ô André, vamos adiantar nossa pauta aqui e trazer o seu convidado para esta jornada esportiva. Vamos ouvir o volante Felipe Amaral, que passou pelo microfone da Rádio FI Canais Futebol Interior. Amaral, queria que você fizesse uma análise desse primeiro terço da primeira fase da Série A2. 5 jogos, com 5 vitórias, confrontos fortes, mas que a Ponte conseguiu somar 15 pontos. Primeiramente, boa tarde, né? Sabemos da dificuldade que é a A2, né? Independente dos times que disputam, são times de muita qualidade, um time muito aguerrido. Tivemos um bom primeiro terço, né? Como você disse, 5 vitórias aí em 5 jogos, mas ainda temos muito chão ainda para caminhar e creio que nosso time está focado nesse quesito. E você titular nesses 5 jogos, a gente sabe da concorrência no setor, mas você vem se mantendo desde o ano passado entre os 11. Qual a sua avaliação pessoal do rendimento nesse início de 2023? Cara, acho que se cobrar, né, acima de tudo, independente se eu fiz um jogo mal, se fiz um jogo bem, acho que a cobrança de mim mesmo ela é importante e o Hélio também vem, o Hélio, a comissão toda vem me ajudando também nesse começo de campeonato para retomar a forma física e ajudar meus companheiros dentro de campo. Você já disse algumas vezes que um dos seus grandes amigos é o Maurício, também prata da casa e que estreou como profissional. Foi emocionante jogar junto com ele agora no profissional? Passa um filme na cabeça? Cara, acho que o Mal, a gente tem uma relação de amizade muito boa, né? Conheço ele desde os meus 11, 12 anos. Ele é um menino trabalhador também, que mereceu a estreia.
Fiquei muito feliz por ele e feliz também de jogar ao lado dele, né? A gente jogou junto no Sub-15, 17, 20 e agora no profissional tô muito feliz por ele e por estar jogando do lado dele. Agora a Ponte encara o Novo Horizontino, um duelo disputado por anos na Série A1, também um adversário que encontra na Série B. Sabemos da força que tem. Como encarar o Novo Horizontino fora de casa? Claro, o Novo Horizontino é uma equipe que é muito difícil, né, de se enfrentar tanto dentro de casa quanto fora de casa. É uma equipe que tem jogadores de muita qualidade, assim como todas as outras equipes da A2. Vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo aguerrido, mas a gente está preparado mentalmente, fisicamente para fazer um ótimo jogo e tentar não. Vamos sair com a vitória, em nome de Jesus. Daí esta palavra de Felipe Amaral passando pelo microfone da Rádio FI Canais Futebol Interior. Rapidinho, Frank, importantíssimo o Felipe Amaral nesse meio campo da Ponte Preta, né? Sim, Carlos, o Felipe, o Léo, e o Felipe vem crescendo de novo, Carlos. Ele tinha dado uma leve estagnada na Série B, né? Teve um momento que ele deu uma parada. O início da Série A2, você vai se recordar que nos 2 primeiros jogos eu chamava muita atenção para a questão do posicionamento. E ele melhorou muito, viu, Carlos? Principalmente, coincidentemente ou não, assim que entra o Fraga e o Fraga fica um pouco mais, e o Felipe tem um pouco mais de liberdade, o Felipe voltou a apresentar um futebol bem bacana. Esse Frank Francisco falando aqui do nosso Felipe Amaral. Jornada esportiva para Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Jump Esportes e Pizza do Dadá. Você quer anunciar a sua marca ou serviço conosco aqui nos canais Futebol Interior? Tem o site Futebol Interior, mais de 7 milhões de views por mês. Gente, você sabe o que é isso? 7 milhões de views, né? Tem aqui o nosso Facebook do Futebol Interior, liderança em Campinas em jogos da Ponte Preta e também do Guarani. No YouTube, estamos crescendo demais lá no YouTube. Se você quiser colocar a sua marca, o telefone está aqui embaixo, ó, 98989-3526. Chama no Zap e o Claudinei Corsi vai atender você ou mandar um representante para te atender muito bem. 18h41, Felipe, faz um favor pra gente aí, coloca na tela os melhores momentos de Ponte Preta e Taubaté. Pra gente conferir aqui, aliás, melhores momentos que a gente colocou na Hora da Macaca, que você confere toda segunda-feira, 8 da noite, comigo e com o Frank Francisco. Vamos lá então, rapidinho aqui falando do jogo. Ponte Preta 2, Taubaté 1, para mais de 7 mil pessoas no estádio Moisés Lucarelli, o maior público até aqui dessa Série A2 do Campeonato Paulista. Jogo, como a gente falou na Hora da Macaca, né, Frank? Como o Taubaté deu trabalho. Acho que o mais difícil foi o jogo do São Caetano, foi o mais emocionante, né? Mas o Taubaté deu um trabalho danado pra Ponte, hein, Frank? Sim, Carlos, e o do São Caetano teve o problema da água, né, Carlos? Nós tínhamos muita água no gramado. Verdade. Então acabou acrescentando um grau de dificuldade maior. Mas nós não vamos ter jogo fácil nessa 2 não, Carlão. A Ponte é um time grande, nós estamos pegando um time de camisa, time que tem tradição de enfrentar a Ponte, e nós vamos ver muito disso. Por um lado, maravilhoso, Carlão. Eu tenho a minha opinião que a Ponte vai entrar nos cascos na Série B do Brasileiro. Né? Nós vamos subir esse ano, se Deus quiser. E vamos longe na Copa do Brasil, Carlão. Escreve aí. Aliás, Copa do Brasil que foi divulgado hoje. A Ponte Preta vai receber no primeiro jogo, na primeira fase, R$1.250.000 os times da Série B. Aí você tá vendo o gol do Matheus Silva, né? Mas o gol que estava em impedimento, né? Esse é o gol do Matheus. Aí o pênalti agora. Você que tá com a gente no YouTube e no Facebook, o pênalti em cima do Gé, indiscutível, né? O goleirão da equipe do Taubaté é o André Zuba, né? Ele foi forte em cima do Gé e fez o pênalti, né? Mas aí o Elvis foi pra bola, bateu muito forte e ela acabou saindo e foi embora. O jogo ainda estava 0-0, quase 40 minutos do primeiro tempo. A Ponte que está se especializando, né, em marcar gols no final do primeiro tempo aí. Martela os seus adversários e aí fez gol no final do primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito da Ponte Preta. A Ponte jogou muito, apesar do Hélio na entrevista coletiva ter dito que não gostou do time nos primeiros 20 minutos de jogo. A torcida da Ponte, não gostou no segundo tempo, né? Mais do segundo tempo da Ponte. Eu também não gostei, achei que o segundo tempo da Ponte foi complicado, inclusive com as mudanças do técnico o Roberto Cavalo, deu trabalho para a Ponte. Aí o gol da Macaca, o primeiro gol do Thiago Oliveira, como eu havia dito na transmissão, o primeiro gol dele como profissional,
com a camisa da Ponte Preta, gol contra a equipe do Taubaté. Cruzamento do Elvis, para variar, né? O Elvis participando de mais uma jogada de gol da Ponte. Matheus Silva na trave, até na narração eu disse que o goleiro havia defendido, mas não, a bola bateu na trave e voltou para o Thiago Oliveira, que de perna direita mandou para o fundo da rede. A Ponte fazia 1-0. Agora nós vamos ver o gol do Taubaté. Dá uma olhada nesse gol do Taubaté. É agora, né? A bola com a Ponte Preta. Deixa eu ver se foi agora que a Ponte tava com a bola. Não, aí foi a cabeçada do Elvis. Que o goleiro pegou no susto, né, o Frank? Levantou o braço e foi no sustão, pegou, né? Na cabeça dele essa bola, cara. Olha lá, ó. No susto. Eu até achei que foi com o braço, deixa eu ver aqui. Não, foi com o braço, mão esquerda, Frank. Mão esquerda. Eu acho que foi com... Mas tudo bem. Mas ele foi pra bola e fez a defesa. E aí sim, o gol dos caras. A jogada começa aqui do lado esquerdo. O zagueiro da Ponte tira, não tira tão bem. E aí o Jean Carlos estava marcando aqui no meio da área. Por quê? Porque toda a defesa veio pro lado, né? E aí é um movimento lateral do time. Mas, ó, o cara tá sozinho lá, ó. O Romário tá sozinho. E aí o centroavante do Taubaté viu o Romário. Romário mandou a bola pro fundo da rede, canto esquerdo do goleiro Kaique França. Empatava o jogo. A sorte é que a Ponte já fez o gol logo na sequência. E aí já resolveu a parada, porque a situação estava ficando meio complicada para a Ponte Preta nesse momento. O gol dos caras com 14 minutos do segundo tempo, o Taubaté empatava o jogo. Todo mundo que vai jogar com a Ponte, o Hélio dos Anjos continuar com esse esquema, os caras vão jogar no contragolpe, né? Aí o gol da Ponte, o Gé, o 5º gol dele com a camisa da Macaca, meteu a cabeça na bola. Mais uma assistência de quem? Isso é porque, né, ô Frank? A gente falou que o Elvis talvez tenha feito o pior jogo dele nesta Série A2 do Campeonato Paulista. Participou dos 2 gols da Ponte Preta no jogo. É o que eu tinha falado, Carlos. Lembra que ainda falei na hora da Macaca? Pensando depois com calma, a nota 6 do Elvis podia muito bem ser um 8. Sim. Porque ele só perdeu o pênalti, Carlos. Mas olha, participa das 2 jogadas de gol, armou o time da mesma forma, deu trabalho. É que perder um pênalti, cara, pesa, né? Sim, eu tava conversando esses dias, um internauta, eu coloquei no blog, né, aquele jogo que o Elvis fez 2 gols, né, e a assistência foi contra o Monte Azul, né, que ele só não fez chover, né, e eu dei 9 pra ele. Aí um internauta me questionou, falou, Corsato, o que ele precisava fazer pra 10? E você sabe que é bom às vezes, né, a gente ouvir esse tipo de coisa, né, e eu respondi depois até pro internauta, falei, rapaz... Você sabe que depois que eu subi as notas, que eu pensei, falei, cara, por que eu não dei 10 pro cara, né? Porque o que faltou pra ele tirar um 10, pô? O que mais que eu quero que ele faça, né? Faça chover, que porque, nem o Felipe faz. Pô, aí mas sabe por que eu não havia dado 10? Porque ele não fez o gol na primeira nota, porque ele não fez o gol olímpico. Mas, pô, também aí tá de sacanagem, né? Aí você matou, hein, cara? Então eu fiquei na mesma opinião que você. Poderia ter dado 10 pra ele, né? Porque, pô, o que mais que o cara precisa fazer? Verdade. 2 gols e assistência pra gol, né? Ô, Carlos, fui no posto de combustível abastecer essa semana. E o frentista lá, né? Aí, Frank, nossa Macaca. Aí, beleza. Ele me pegou de surpresa e falou pra mim, quem é o melhor 10 do Brasil hoje? Cara, Elvis. Eu respondo na lata. Eu parei pra pensar e falei, não, você já demorou, é o Elvis. O Elvis. É isso. Está jogando muita bola. Informação. Vai, André. Nesse momento, a torcida da Ponte chegando no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte, e tem torcedor da Macaca lá. A torcida da Macaca está presente na longínqua Novo Horizonte, Carlos Corsato. Macaca, você jamais jogará sozinha. Bom, 18h47. Ô André, Ponte então escalada, definida, numeração e tudo, né? Definida à sua disposição, Carlos Corsato. O Novo Horizontino Tigre também, certo? O Tigre de Novo Horizonte definido pelo técnico Eduardo Batista. Então, em 30 segundos é você que brilha, tá bom, André? Porque a Prone Alimentos vai oferecer a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri
e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta. No sistema 4-4-2, vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 2, Luiz Felipe. A zaga central, 3, Guilherme Souza. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro, Thiago Oliveira. E na ala esquerda, o meia dúzia, Jean Carlos. O meio campo da Nega Véia começa com 8, Felipe Amaral. 5, Fraga. 22, Júnior Tavares. E 10, Elvis, o craque, capitão da equipe. À frente, 11, Pablo Diego e 19, Gel Artilheiro. O repeteco da macaca de Kaique França, 12, Luiz Felipe 2, Guilherme Souza 3, Thiago Oliveira 4, Jean Carlos meia dúzia, Felipe Amaral 8, Fraga 5, Júnior Tavares 22, Alves 10, Pablo Diego 11, Gé 19. No banco, Luan, Dudu Atamoto, Eliel, Edson, João Gabriel, Diogo Mora, Guipira, Maurício, André, Cássio, Gabriel e Ramon. Essa macaca escalada pronta e definida. Ponte líder da competição, 15 pontos ganhos, 100% de aproveitamento. 9 amarelos, 1 cartão vermelho. Marcou 11 e sofreu 4, tem 7 de saldo. Gé é o artilheiro do Paulistão, Série A2 com 5 gols. Próximo domingo, Macaca entra em campo no dia 5 contra o Juventus. Majestoso, hein? 3 da tarde, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Grêmio, Novo Horizontino. Grêmio, Novo Horizontino, escalado definido pelo técnico Eduardo Batista no sistema 4-4-2. Vai a campo com George, meu goleiro número 1. Na ala direita, 2, Raul Prata. Zaga central, 3, Adriano. Com a 4 no costado, quarto zagueiro Guilherme Matos. Na ala esquerda, meia dúzia, Roberto. O meio campo do Tigre começa com 5, Giovani. 7, Douglas Baggio, capitão da equipe. 8, Ricardinho. E 9, Renan Gornet. E à frente, 10, Rodolfo. E 11, Ailon. Olha o repeteco do Novo Horizontino de George. 1, Raul Prata 2, Adriano 3, Guilherme Matos 4, Roberto meia dúzia, Giovani 5, Douglas Baggio 7, Ricardinho 8, Renan Gornet 9, Rodolfo 10, Ailon com a 11 no banco, Vinícius Almeida, Luizão, Bruno Costa, Bruno Silva, Heverson, Léo Tocantins, Barba, Ronaldo, Marlon, Cauê Canela, William Lepo e Lucas Café. Novo Horizontino, 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 pontos ganhos, 7º colocado na geral na Série A2. 13 cartões amarelos, hein? É um time que toma muito cartão, esse time do Novo Horizontino. Marcou 9 e sofreu 9, tá zerado no saldo. Ailon com 4 gols, olho nele, é o artilheiro do time. O próximo jogo do Tigre, sábado, dia 4 de fevereiro, 11 da manhã, contra o 15 de novembro. Aliás, jogo com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, com o pessoal da Rádio Educadora de Piracicaba, Mário Luiz e toda a sua equipe. Jogo às 11 horas da manhã, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. Arbitragem. Apita o jogo Fabiano Monteiro dos Santos, ele será auxiliado por Fausto Augusto Viana Moretti, Gabriel Alexandre Tostes Fleming. O quarto árbitro será Nelson Marques da Silva, o árbitro de vídeo José Henrique de Carvalho, todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, bom demais ter você com a gente, 18h53. Deixa eu dar uma chegadinha aqui, uma moral pro pessoal que tá com a gente no Facebook. Ronaldo de Lima Neto, Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ô Ronaldo, obrigado aí pelo monstro, viu?
Que isso, tamo junto e misturado. O João Ribeiro, boa noite, vamos continuar 100%. O Renato Monteiro, já tem sempre um pra secar aqui, né? A ponte não vai longe. Ah, Renato, por favor, vai. Valdir Macedo, 3-1 pra ponte. Ele fala aqui dos goleiros pra ele, Valdir Pérez, Carlos e Aranha. O Aranha jogou muito na Ponte Preta, mas eu ainda fico com o Sérgio, mas é questão de opinião, viu, gente? Eu sou fãzaço do Aranha. Pra mim, os 5 maiores goleiros da Ponte, aí sim, Valdir, Carlos, Aranha, o Sérgio e o Ivan. Pra mim, os 5 maiores goleiros. Eu não vi o Ciasca jogar, então, né? Não tenho vídeo dele, né? Mas dizem também que ele foi muito bom goleiro, né? Mas pra mim, os 5 maiores da Ponte Preta, nosso top 5. Mas é só goleiraço, viu? A Sandra Rebelo tá com a gente também aqui no Facebook. Tem mais que quer falar alguma coisa, André? Fica à vontade aí. Não, eu também não vi o Ciasca, mas pelos vídeos que eu vi, nossa, pelo que meu pai falava, né? Meu pai que foi conselheiro, diretor da Ponte, olheiro, trouxe vários jogadores pra Ponte. Diz que o Ciasca jogava muito, né, Fernando? E o Ciasca, ele tinha um detalhe interessante. Em mudanças eu perdi, André, mas eu tinha ganho algumas revistas da Ponte Preta e era curioso, ele fazia a ponte, ele descia sorrindo. Toda a foto dele, quando ele descia com a bola, ele estava sorrindo. É verdade, Carlos. parece que ele parecia da Maravilha, ele parava no ar, né? A hora que ele fazia a ponte, ele parava no ar. Então, assim, no caso do Ciasca, por que eu não coloco? Né? Porque eu não vi. Então, vamos lá. Mas que ele foi um goleiraço e que talvez pudesse ficar aí nesse rol aí de grandes goleiros da Ponte, isso com certeza. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, boa noite a todos. Força Macaca, estamos juntos. O A. Lucas colocou aqui Elvis Modric. Ó. O Tite tinha que ter levado o Elvis ao invés do Fred. A Ponte nunca jogará sozinha, diz ele aqui. Tô sempre aqui com vocês no YouTube. Dá uma moral pra nós aqui na Vila Padre Anchieta. Valeu, Lucas. Obrigado sempre, viu? Moral sempre. Ponte Pretana, então, muito obrigado. O Marcos Moraes, o Hélio dos Anjos, já comandou o antigo Novo Horizontino na década de 90. Mas aquele Novo Horizontino lá pegou toda a história. Esse aqui, daquele lá. Então dá pra dizer que ele pegou, comandou esse time aí, né? O Jorge Tratador escreveu aqui, vamos ganhar Ponte Preta. O Lucas manda bastante aqui pra gente mensagem. Lucas, obrigado, viu, meu querido, por estar com a gente aqui no YouTube, tá? Aliás, muita gente conosco aqui no YouTube. Só lembrar, galera, aqui que no YouTube nós não podemos colocar a imagem do jogo, tá? Por quê? Porque nós não somos um canal pirata, né? E nós não temos os direitos de imagem da partida. Aqui nós trazemos com áudio as emoções do futebol pra você, tá bom? Ô Lucas, obrigado, viu, pela sua participação junto com a gente. Valeu, a Regiane também deixou mensagem aqui. Vai lá no nosso chat no YouTube e deixa a mensagem, vai ser um prazer falar de você. Muito obrigado. Vitória Andrade, boa noite a todos. Vamos, Ponte. O Ronaldo de Lima, difícil ter a nossa torcida em peso hoje, né? Longe pra caramba. Eu tenho uma informação que tinha pelo menos 2 ônibus que saíram aqui de Campinas. E tem também, por exemplo, o Batata, que mora lá próximo, ele mora em Urupês, que é próximo ao Rio Preto, ali próximo ao Novo Horizonte. Tá com uma faixa lá também da torcida da Ponte Preta de Urupês, lá no estádio. Quer dizer, os ponte pretanos de lá também vão acompanhar. Mas acredito que hoje, não só o menor número de torcedores da Ponte Preta acompanhando, como também o menor público da Ponte Preta em campo hoje, porque o Novo Horizontino também não está arrebatando muita gente, não. Realmente, a torcida do Novo Horizontino vai, mas aquele número sempre estável, não aumenta. Agora, eu estava prestando atenção e já está presente no estádio Jorge Ismael de Biasi, a torcida jovem achou Ponte, ser Ponte, e teve mais uma torcida, que é mais uma faixa que eu acho que é essa que você falou de Urupês. Não deu para ver direito, porque ela estava no canto esquerdo, a câmera não pegou, mas se der para visualizar, nós informaremos no ar. Beleza. O Gilberto Batista, boa noite, aqui é o Mexerica, de Jundiaí, Ponte Pretano. Abraços, ele tá pedindo para mandar uma camisa para ele. Ô Mexerica, quando a gente for fazer sorteio, aí você participa, tá bom? Eu também tô querendo comprar aí mais uma camisa da Ponte Preta, vou esperar o 5º dia útil para ver se eu compro mais uma. Eu quero comprar uma preta, igual essa que o André tá vestindo ali, ó. Igual essa do André, quero comprar uma dessa aí. Eu tenho uma lá em casa, mas meu filho tomou posse. E o campo é bom, hein?
O campo é bom. A bola Já vai tomou rolar. umas 30. O árbitro Fabiano Monteiro dos Santos, ele tem 25 anos, é administrador de empresa, está no quadro da FPF desde 2017. Aquele 1 minuto pro nosso rei, o melhor jogador de todos os tempos, Rei Pelé. Aquela homenagem mais que merecida, porque o Rei Pelé jamais será esquecido. A bola vai rolar, Ponte Preta toda de branco, faixa preta no peito. Vou estar jogando com essa camisa aqui, ó. Camisa que eu tô vestindo hoje aqui, a camisa branca com a faixa preta no peito. André Luiz está comigo, abaixo aí da sua tela. Franco Francisco é o comentarista. O nosso Felipe Marques dando aquela moral pra gente. Canal de áudio e vídeo dos canais Futebol Interior. Depois de Ponte Preta e Novo Horizontino, tem Mirassol e Palmeiras, hein? Com a TS, o Web Rádio. Muito bem, muito bem. Vai começar o jogo. A bola vai rolar. A bola vai rolar para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vamos lá, vamos devagarzinho, né? Vamos chegar lá. Por enquanto, um piti ali na transmissão, né? Ficamos sem a imagem. A bola vai rolar em Novo Horizonte e você, torcedor, ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente aqui no Zap 989893526. Esse é o nosso WhatsApp, tá? 989893526. O Ronaldo de Lima coloca aqui, eu não gosto desse árbitro. Todo cuidado é pouco para ele. Agora a Federação Paulista, ela vai trazendo aí imagens, né, atrasadas do jogo, né, das entradas, porque simplesmente caiu a imagem lá em Novo Horizonte. Simples assim, caiu a imagem em Novo Horizonte e nós ficamos aqui vendendo bobo e trocando pasmado, esperando a imagem do jogo. 7 da noite, 7 horas em ponto. Vai começar o jogo e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes dos canais Futebol Interior. Ô Felipe Marques, faz uma gentileza pra mim. Coloca aí numa emissora de rádio, por favor, a nossa querida amizade lá de Novo Horizonte, porque os caras estão lá, o Kleberson, nosso parceiro, inclusive combinei com ele para ver se consegue pegar uma palavrinha do nosso treinador, o Hélio dos Anjos, né? Então, enquanto a gente não recebe a imagem do jogo aqui, você vai lá pela amizade de Novo Horizonte, pode clicar, porque o jogo já deve tá rolando, viu? Então, Novo Horizontino, atenção, torcedor, aí, prepara o seu coração. Bola o escanteio rolar. foi cobrado, subiu de cabeça a zaga. Mais um escanteio, Leandro Júnior. Mais um escanteio, fez o quarto G ali, tirou de cabeça, meteu essa bola para a linha de fundo. Novo escanteio pelo lado esquerdo, ele próprio, Douglas Baggio. Continua com a bola, tá Guilherme Matos, tá Adriano. Olha o Grêmio aí, Nelsinho. Olha o Grêmio aí, amigo torcedor, do mesmo jeito, vai levantar a bola ali. É escanteio para o Grêmio cobrar. Atenção, torcedor, fique a positiva para o Grêmio. Vamos pra cima, Grêmio, atenção. Vamos começar com tudo, vamos tentando. Levantou a bola dentro da grande área, subiu de cabeça mais uma vez. A bola sobrou pelo setor direito, organizando aqui, vai tocando a bola lateral do Novo Horizontino. Tenta sair jogando pelo setor direito, carregando de pé esquerdo, levantou dentro da grande área, subiu de cabeça, é gol! É gol! 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 É Baggio! Ailon chegou por ali, chegou também o Baggio, chegou primeiro o Ailon e afundou de pé direito, foi dormir no fundo da rede, meu amigo Leandro Júnior. Está aberto o placar aqui em Novo Horizonte. A Novo Horizontino sai com tudo, sai com vontade, com apetite de gol, Leandrinho. Escanteio, tudo começou pelo lado esquerdo, levantamento para a grande área, subiu de cabeça, a bola sobrou ali na dividida para ele o Ailon. Ele deu um toque, primeiro o goleiro, o Kaique França fez a defesa, o Guilherme desviou, tirando toda a linhagem de posicionamento do Kaique França. Ele fez a defesa, a bola sobrou para Ailon, que estava debaixo do gol, só teve o capricho de empurrar pro fundo da rede, estufa a rede da Ponte Preta, mais o primeiro do Grêmio Novo Horizontino, mais um para conta dele, na artilharia do Paulistão, também é o artilheiro isolado do Grêmio Novo Horizontino nessa temporada, Ailon, camisa de número 11, faz
Grêmio 1, Ponte Preta 0, meu senhor. Pronto, o Grêmio Novo Horizontino sai na frente. Ailon, artilheiro do time, artilheiro do Novo Horizontino, vai a 5 gols. A gente conseguiu ver depois aqui a imagem do gol, jogada que veio pelo lado direito do campo, no cruzamento, zaga da Ponte deu bobeira, mas a Ponte vem agora, bola com o Elvis, vem o camisa 10, tocou, bola pro Gé, vai empatar o jogo, bateu pro gol, pra fora! A bola passe, vai embora! Passe do Elvis, encontrou o Gé dentro da grande área. E aí o Gé, a defesa do Novo Horizontino deu bobeira, o Elvis tocou pro Gé, o Gé perna direita bateu pro gol, ela saiu com o Nigre fundo, quase o gol de empate da Ponte. E aí, André? No primeiro ataque da Ponte do jogo, o Elvis serviu a Gé, que no meio de 3 zagueiros chutou forte, porém sem direção, perna direita, bola direita de Jorge, me foi embora. Continua 1-0, Novo Horizontino vence a Macaca. Ô, Franco Francisco, estamos com 5 minutos 30 segundos passados do primeiro tempo. Quando a gente pegou a imagem aqui, já tinha acontecido o gol da equipe do Novo Horizontino. Novo Horizontino vence a Ponte pelo placar de 1-0. Ailon foi para a rede a 2 minutos do primeiro tempo. Carlos, início de jogo é complicado, fora de casa já tomar um gol, né? Mas é cedo ainda, Carlão. A Ponte já reagiu bem, já deu 2 estocadas aqui. É preciso atenção atrás, Carlos. Preciso ver o gol com calma, mas eu... antes de ver, não vou falar, vou me reservar o direito de aguardar. Quero ver esse lance com calma. Tem gente falando aqui, ó, a Renata Dalgalo que escreveu. Não, o Ronaldo de Lima escreveu aqui. Aposto que foi falha do Guilherme. Rapaz, começou aqui do lado direito, do lado esquerdo da defesa da Ponte. O Elvis estava na marcação do jogador que fez o cruzamento. O Kaique França fez a defesa, a bola voltou para o Ailon e ele espetou a bola para o fundo da rede, fazendo 1-0 para a equipe do Novo Horizontino. Cara, não dá para dizer que foi falha de alguém ali não, mas é muito cedo para tomar gol, vamos combinar, né? Marcos César, vamos empatar, vacilamos, vai Macaca, coloca ele aqui, Aparecido Alves da Silva, boa noite, boa sorte para nós, tá dizendo o Aparecido, a Victória Andrade. Victória, não é fácil não, querida. Aí tem o Jackson Oliveira aqui. Ô Jackson, sai pra lá, velho. A Vicky é minha filha, Carlão. Ah, é? Ô, Vicky, valeu. Ô, Vicky, beijo pra você aí e pro pessoal da cervejaria Campinas aí, hein? Lá trabalha lá, Carlão. Um abraço pro pessoal da cervejaria. O Jackson tá dizendo aqui, se a Ponte não se cuidar, vai cair pra Série D. Ô, Jackson, vira essa boca pra lá, meu amigo. Lembre-se que tudo que a gente deseja de ruim pros outros, né? Isso é bíblico, tá? Volta em dobro pra você. Sai pra lá, meu querido. Bola aqui pela direita, trabalha a bola. Se quiser secar a Ponte Preta, não vem pro meu lado, não. Bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe da Macaca com Kaique França. Sai do gol pra ficar com ela. Ele já toca a bola ali na ponta direita pro Luiz Felipe. E perdeu. Vem o Baggio, tá na ponta esquerda, vai pra linha de fundo. O Ailon tá na marcação, Luiz Felipe. Presta atenção no serviço aí, meu filho. Volta a bola aqui pelo meio, trabalhou, bola pra Rodolfo pra Ricardinho. Ricardinho pela ponta direita, bola pra Raul Prata. Raul Prata toca essa bola aqui no meio, já trabalhou. Bola pra Renan Gorni. Gorni pela direita, tem pedindo bola aqui. O camisa número 7, o Douglas Baggio, capitão do time. Gente, vocês pensam que é fácil? É hoje. Quem mandou a Ponte cair pra Série A2, né? Quem mandou a Ponte cair pra Série A2? É isso, queridão. Não tem jeito. 8 minutos passados desse primeiro tempo. 1 pro Novo Horizontino, 0 pra Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. 8 minutos, 30 segundos passados, primeiro tempo de jogo, 1 pro Novo Horizontino, 0 pra Ponte, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Pedro Lino, grande Pedrão na redação do Futebol Interior, junto com o Lucas de Souza, pessoal ouvindo a gente. Obrigado pela moral, pessoal que tá no YouTube. Por falar em YouTube, amanhã... o nosso pessoal que comanda aí o YouTube vão trazer aqui no Podcast FI uma entrevista bacana com o J. Júnior. No intervalo do jogo eu vou falar mais dessa entrevista às 4 da tarde ao vivo no YouTube do Futebol Interior. Bola aqui pela ponta direita, trabalha a bola Macaca, bola para o Luiz Felipe. A Ponte perde o jogo pelo placar de 1-0. Chega a zaga da equipe do Novo Horizontino. Roberto chega para ganhar para a equipe de Novo Horizonte, toca a bola para Guilherme. O camisa número 3 volta a bola para Kaique França. A Ponte que está usando alguns números fixos, né? Mas, por exemplo, na zaga, o Thiago, no jogo contra o Taubaté, jogou com a 3. O Matheus Silva foi o 4. Hoje o Thiago é o 4 e o Guilherme Souza
joga com a camisa número 3. O Luiz Felipe, por exemplo, tá jogando com a 2, que foi do Everton. Mas Júnior Tavares é número fixo, joga com a 22. O Gé é número fixo, joga com a número 19. Mas ali na zaga, o Jean Carlos, por exemplo, joga com a meia dúzia. Se bem que o Jean Carlos, a 6 é a dele, porque o Arthur joga com o número fixo. O Arthur joga com a 15. Com a 15. O Arthur joga com a camisa número 15. Quase 10 passados deste primeiro tempo. 1 pro Novo Horizontino, 0 pra Ponte. O gol foi do Ailon. Agora o Pablo Diego fica pedindo uma falta. Tá falando que foi a segunda aí do Roberto. Esse jogador jogou no Ituano, na Série B do Campeonato Brasileiro. É bom jogador. Esse lateral esquerdo aí do Novo Horizontino. É falta pra Ponte fazer a cobrança lá pela ponta direita. Bom gramado, então pra dizer que tá melhor que o campo da Ponte, hein? O Jorge Ismael de Biasi. Vem Elvis para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ponte. Macaca atacando nesse momento. Se estivéssemos no Majestoso, pro gol que seria o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Toda de branco a Macaca. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça pra fora. Thiago Oliveira fez o primeiro gol dele como profissional na rodada passada. E agora de novo o toque de cabeça. Pegou meio no ombro ali. O Jorge me se assustou. Quase o gol de empate da Ponte, hein, André? E o detalhe aqui no cruzamento do Elvis pelo setor direito, a bola bateu em cima do zagueiro Adriano do Novo Horizontino, voltou na altura do ombro do Thiago Oliveira e quase ele surpreende o Jorge me empatando para a Macaca. Continua 1-0, Novo Horizontino vence no Jorjão. Abraço aqui pro Gui Pá, Dali Macaca. Boa noite, Corsato, Porto Alegre. Rumo à sexta vitória. Fala, Gui. Um grande abraço pra você, meu querido. O Jackson Oliveira Rodrigues. Valeu, Jackson. Obrigado. Canal do Grigo, meu amigo Anderson Grigoleto. De virada é mais gostoso. Coloca ele aqui. Gustavo Carvalho. Vamos empatar Ponte. Pessoal que tá aqui no YouTube. O Chiquinho Lavacar. Ó, até propaganda. Boa noite, meus amigos. João Godoy. Tá dizendo aqui Renato Gaúcho da seleção. Rapaz, não entendi nada aqui a sua mensagem. Mas eu tô contigo também, viu? Se for para colocar aí os outros que estão colocando aí, isso para mim, no Brasil, se não for Abel Ferreira, o Renato Gaúcho, para mim, seria o técnico da seleção brasileira. Bola pro time do Novo Horizontino, bola para Roberto. Roberto na marcação, a zaga da Ponte tirou, mas a bola voltou mesmo assim pro time de Novo Horizonte. Chega a zaga da Ponte, Jean Carlos mete a cabeça na bola, tira, toca a bola aqui pro Wesley Fraga. Fraga toca a bola para Júnior Tavares. Opa! Ricardinho, não é pra amarelo esse negócio não, meu? Ricardinho, os velhos tempos de Guarani continuam mesmo. Ele puxou o Júnior Tavares na cara do árbitro e ainda saiu de mansinho, merecia o amarelo no mínimo, falta para a Ponte. Isso é pra amarelo, pô. Aí daqui a pouco ele faz uma outra falta, tinha que ser expulso, não tomou amarelo numa jogada de amarelo. Vem Jean Carlos na ponta direita, passou o Prata, vai pro cruzamento, a bola passa, vai embora. Jogadaça aqui pela direita, mas na hora de cruzar, na hora de tirar o 10, aí não deu certo. A bola vai embora, liga de fundo, tiro de volta pro Jorge Mi fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Toque eletrônico, mesa de som aqui dos canais Futebol Interior. O Felipe Marques marcou, você confere comigo. Quase 13 passados desse primeiro tempo, 32 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro que gira o placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista. A Ponte perde, o Novo Horizontino vence. Ailon marcou a 2 minutos do primeiro tempo. Grêmio, Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. Placar ao vivo, Futebol Interior mais cedo. Primavera e 15 de Piracicaba empataram em 2-2. E o Claro, Monte Azul também 2-2. O Juventus perdeu em casa para o São Caetano pelo placar de 1-0. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Você ligado comigo, torcedor ao lado do Frank Francisco e também do André Luiz. Detalhe. Vai lá. Quando nesse momento chega a torcida jovem, Amor Maior, a Bom Terror. E também lá já estava a faixa da Choponte. Esse André Luiz, o nosso repórter feliz, vem Novo Horizontino, bola lá na ponta esquerda, trabalha a bola para Douglas Baggio, vai na marcação para cima dele, chega a zaga da Ponte. Guilherme ganha essa bola para Macaca, toca a bola para Luiz Felipe no meio, toca a bola para Felipe Amaral tocou para Fraga ganhou essa bola, veio o Ricardinho por baixo no carrinho de novo, a bola volta pro Elvis, de primeira fez o passe, era pro Gé, chega a zaga do Novo Horizontino com Guilherme. Mete o pé na bola, tira dali, volta a bola para Roberto volta essa bola um pouco mais atrás, bola para Giovani tem o Rodolfo pedindo bola, aí vem o Fraga, comete falta para cima do Ricardinho, o jogo tá parado, é falta pro Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Ronaldo de Lima Neto tá dizendo aqui, eu falei, esse árbitro vai dar trabalho. O Rodrigo Brugner entrou aqui, tá dizendo boa noite. Sérgio Soares, vamos virar. Boa noite, meus amigos. Mesmo tomando 1, a Ponte vai vencer por 3, tá dizendo aqui o Valdir Macedo. Bola aqui pra equipe da Macaca, trabalha a bola pro Thiago Oliveira, ele toca a bola aqui pro Jean Carlos, perdeu pro Baggio, presta atenção no serviço aí, Jean Carlos, cruzamento, levantamento na boca do gol, Guilherme. Mete o pezão na bola porque o Aylan tava lá. A bola volta para Raul Prata. Prata pro capitão do time, o Douglas Baggio. Douglas Baggio pro Prata. O Novo Horizontino jogando com seu tradicional uniforme. Uniforme nas cores ouro e preto. Calção preto, meias pretas na ponta direita. O passe ali do Rodolfo era pro Prata. A bola acaba saindo lateral. Lateral pra Ponte fazer a cobrança. Você ouviu o toque de 15 minutos passados. Primeiro tempo 1-0 pro Novo Horizontino. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. O Albert Cavalcante tá pedindo pra mim repetir a frase do... Ah, sim, isso é um ditado bem antigo, viu, Albert? Um abraço pra você. Vendendo bobo e trocando pasmado. Quer dizer, a gente fica perdidaço, né? É falta para a equipe do Novo Horizontino fazendo a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. 1 pro Novo Horizontino, 0 para Ponte. Kaique França todo de vermelho. Com a chuteira azul, luvas azuis também, que luva bonita tem. Eu sempre tive vontade de ter uma luva dessa, rapaz. É falta para a equipe da Ponte fazer, para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Falta para o Novo Horizontino, Roberto para a bola, levantou, tocou na boca do gol, chega a zaga da Ponte para tirar. O árbitro tá dando escanteio e dando cartão pro Thiago. Acho que ele marcou, foi pênalti, hein? Ele deu pênalti. Mão do Gé. Ele tá dando o toque de mão. Cartão amarelo pro... Não, tirou o cartão. Ele tirou. O que ele marcou? Velho do céu. Explica aí, vai, Frank, eu desisto. Tá? Ô, Carlos, na jogada passada de ataque, o Gé se envolveu com o zagueiro, ele foi em cima do Gé, ele já mostrou que ia ficar em cima do Gé, e esse lance aí, ó, por muito pouco, se o Bandeira não assume, ele dá o pênalti e o cartão pro Gé. Loucaço isso aí também, hein? Olha lá, impedido, totalmente impedido. Tem três cabeças à frente do Novo Horizontino. E é sério que ele deu amarelo pro Gé e deu pênalti? Ele deu o amarelo e tirou. Não, mas é sério que ele tava marcando pênalti? Ele tava marcando pênalti, ele só não marcou porque o Bandeirinha marcou impedimento. Ele cancelou o amarelo, correto? E também cancelou o pênalti. Cancelou o pênalti. Mas, cara, como é que o Gé ia ver aquela bola? A bola veio, bateu em cima dele, meu Deus. Olha o Kaique França jogando errado. A Ponte tá saindo aqui. Esse jogo apoiado não tá dando certo. Bola pro Luiz Felipe. Luiz Felipe trabalha a bola pra Pablo Diego. Chega na marcação, a zaga da equipe do Novo Horizontino. Tira a bola, volta pra Guilherme Souza. Ganha a bola pra Macaca, toca a bola aqui pro Elvis. A bola pingou. Pingou e não deu pro Elvis. Aí chega o Adriano, dá um bico na bola, coloca a bola aqui pro campo de ataque pro Baggio. Mas aí o jogo tá parado, tá impedido. Jogador da equipe do Novo Horizontino, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Vem Ponte, bola aqui com o Elvis, ganha a bola para Macaca, toca a bola para Júnior Tavares, passou o Tavares, ganhou, trabalhou a bola para Jean Carlos no meio, toca a bola para o Gé, pegaram o Jean aqui, a bola voltou para Júnior Tavares no meio, vem o Gé, briga ali para cima do Ricardinho tá bravo, o Gé tá no chão, o jogo tá parado, vamos ver o que marcou. Marcou falta pra Ponte, acredito eu, viu, o André? Ele marcou falta pra Ponte, e o detalhe é que os jogadores do Novo Horizontino estão descendo o sarrafo nos jogadores da Ponte, o árbitro em cima do lance apenas observa, não dá nada, certo? Fica apenas observando e ele já está começando a se complicar no jogo, o senhor Fabiano Monteiro dos Santos. Árbitro novinho, ele, 25 anos agora, o Elvis pagou pra cima dele, é falta pra Ponte, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, chega, zaga pra tirar, a bola volta do Luiz Felipe, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola pra Fraga, Wesley Fraga, toca a bola aqui pro capitão da Ponte, o camisa número 10, o Elvis faz o levantamento, põe bola na grande área, sobe o Adriano, tira de cabeça, a bola acaba saindo pra lateral, é lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, Jean Carlos faz a cobrança do arremesso manual, toca a bola pro 22, o 22 é o Júnior Tavares fez o passe errado, né, Júnior?
Tavares fez o passe errado. A torcida da Ponte tem muita gente pegando no pé no Júnior Tavares, mas ele é titular do Hélio dos Anjos. Bola aqui pro campo de ataque, vem Novo Horizontino. Bola pro Baggio, chegou na marcação pra cima dele o Fraga. Chegou bem, toca a bola no meio. Bola pra Felipe Amaral. Amaral toca a bola pra Ricardinho. Ricardinho já pega a bola e já vai pulando pra sair da falta. Bola voltou pra Baggio. Baggio pra Prata. Vem o Raul Prata. Fez o passe na direita pro Baggio. Chegou ali o Jean Carlos na marcação. Jean Carlos vai ter trabalho aqui pelo lado direito, hein? Chegou a zaga da equipe do Novo Horizontino pra tirar. O Eduardo Batista bravo. Eduardo Batista bravo com o árbitro querendo lateral pra ele. Foi nossa, Eduardo. Foi nossa, Batista. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola pro time da Ponte. Toca de 20 minutos passados. Primeiro tempo de jogo, 0-0, 1. Que bom que tivesse 0-0. Tá 1-0 pro Novo Horizontino. O Ailon marcou a 2 minutos do primeiro tempo. Bola pra equipe da Macaca na ponta direita, Luiz Felipe. Sai da ponta, não. Pablo Diego. Na marcação, chega a zaga da equipe do Novo Horizontino. Comete falta, o jogo tá parado. O Roberto Santos, o time entra dormindo. O Grigo tá dizendo aqui, ó, a faixa da Serponte, PX. Na marca de escanteio, lado direito do ataque da Ponte é do amigo Batata de Rio Preto. Grande Grigo, obrigado pela informação aí. Cristiane Machado, vai Ponte, tá dizendo ele. Edilson Roberto, para variar, tomamos um gol de falha. Valeu, obrigado pela participação. Falta pra Ponte. Vem o Elvis na cavadinha, amarelo, na direita. Bola ali pro Pablo Diego. Chega a marcação da equipe do Novo Horizontino para tirar a bola. Volta pro time da Ponte. Bola pro Elvis. Pôs muito na frente. Chegou o Roberto. Bate no Elvis. Sai pra lateral pra equipe do Novo Horizontino. Amarelou pra quem? Para o camisa número 5, Giovani, da equipe do Novo Horizontino. É o primeiro do jogo. Primeiro amarelo para a equipe do Grêmio Novo Horizontino. Informação para Store, Colchões. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você segue participando com a gente, mandando mensagem no Facebook, Futebol Interior, no YouTube, Futebol FI. Novo Horizontino vem, bola pros caras, é o Douglas Baggio, dá trabalho esse Douglas Baggio, aqui pela direita, ele ganha essa bola, toca a bola pro Ailon, voltou pra Ricardinho, ele bate bem de fora da área, fez o passe na direita pro Prata, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Kaique ficou no meio do caminho, o toque de cabeça do Ailon, chega Thiago Oliveira, mete a cabeça na bola, tira. Joga a bola para a linha de fundo, seria escanteio, mas o árbitro tá marcando falta do Ailon em cima do defensor da Ponte Preta ali, viu, André? No cruzamento do jogador Raul Prata, a falta em cima do camisa número 2 da Ponte, Luiz Felipe, cometida pelo Ailon. Já cobrada, continua 1-0, Novo Horizontino vence em Novo Horizonte. João Limílio Neto tá com a gente. Ô João, obrigado pela participação. Ricardo Yamashita. Fala, Ricardo. Escreveu boa noite a todos. Cadê o João Batista de Paula para torcer para a Ponte? Com certeza ele tá torcendo, viu, Ricardo? Obrigado aí pela sua participação. Ivan Oliveira, Renata Dalgalo, tá dizendo que o juiz tá mal intencionado. Rodrigo Brugneira tá ligado com a gente. Sérgio Soares, pessoal ligado aqui no Facebook, Futebol Interior. Valeu, obrigado a todo mundo aí pela audiência, no YouTube também. Você participa, deixa a sua mensagem. Ponte vem, bola com Pablo Diego. Pablo Diego trabalha essa bola para a equipe da Macaca, toca a bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe fez o rodo ali, 360, voltou, trabalhou. Bola para Pablo Diego, vem cruzamento, virou, tocou bola para Luiz Felipe. Trouxe a bola para a perna direita, virou, trabalhou para Felipe Amaral. Perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga do Novo Horizontino, tira a bola, volta para a Ponte aqui na ponta esquerda, vem Jean Carlos, foi absorvido ali, pelo Douglas Baggio. O Wesley vai tomar cartão, hein? Mas mesmo assim deu sorte, a equipe do Novo Horizontino vem bola pela ponta direita com o Ailon, fez a finta, trouxe a bola, perna esquerda, vai queimada ali, é o Rodolfo, bateu pro gol, pegou o goleiro, pega o goleiro, e o Eduardo Batista entrou no campo agora para pedir cartão, pela braveza, ele queria vermelho. E o Eduardo Batista também não tem que tomar cartão, não, Entrou com tudo agora o Fraga, hein? Tem que pegar menos firme o Fraga agora, hein? Ô, André Luiz. E ficou barato pra ele. O segundo amarelo no jogo. Primeiro para jogadores da Ponte. Wesley Fraga amarelado. Informação para Bebidas Poti. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol. Chegamos a 24 no toque eletrônico, mesa de soma aqui dos canais Futebol Interior, 24 passados, primeiro tempo de jogo. Jorge Ismael de Biasi, Série A2, Campeonato Paulista. Te contei não? A Ponte perde, o Novo Horizontino vence. Ailon marcou a 2 minutos do primeiro tempo. Grêmio, Novo Horizontino 1, Ponte Preta, Ponte 0, placar ao vivo, Futebol Interior, Primavera 2, 15 de Piracicaba 2, Rio Claro 2, Monte Azul 2, Juventus 0, São Caetano 1, bola rolando
para Oeste e Linense. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Pintou amarelo aí, André. Amarelo para o técnico Eduardo Batista, que na reclamação acabou invadindo as 4 linhas do gramado. O quarto árbitro viu, avisou o árbitro e ele foi graciosamente amarelado. É o terceiro no jogo, segundo para o Novo Horizontino. Informação para o Albo Satoshi. E vem o time do Novo Horizontino, bola lá pela ponta esquerda, bola para a equipe de Novo Horizonte, trabalha a bola ali, o Rodolfo fez a finta, vem na marcação para cima dele, Luiz Felipe. Ganha essa bola para a Ponte, o Frank. 25 do primeiro tempo, 1 para o Novo Horizontino, 0 para a Ponte. Carlão, o jogo... A Ponte melhorou bastante, né, do início de jogo aqui. Tomou um gol de bobeira, tá jogando a partida, mas assim, o juiz me preocupa, Carlos. Eu não estou gostando também da arbitragem dele, não tá legal não. E agora nessa jogada aí, hein, o Guilherme deu uma falhada, se não é o Pablo Diego voltar na marcação e tomar, não sei não, Carlão. E vem o time do Novo Horizontino, Vinha, boa, Thiago, tá jogando bem, o Thiago chega, tira essa bola, trabalha a bola para Jean Carlos pro Elvis, de primeira, já virou, achou na ponta direita o Luiz Felipe, vem pro cruzamento, levantamento na boca do Guará pro Pablo Diego, chega a zaga, tira, a bola volta pra Fraga, bate Fraga, perna direita na bola, bateu daí direto pro gol, pra fora. A bola passa, vai embora. O Frank tá dizendo aqui que o goleiro pegou, que o juiz tá dando escanteio. Deixa eu ver se pegou aqui o goleirão. Não vi não, hein? A bola sai, vai embora, pegou não. A bola saiu, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro Novo Horizontino, André. E deu uma clareada, o Fraga não quis nem saber, chutou forte, de perna direita, à direita da meta do goleiro George, tiro de meta para o Novo Horizontino, continua. O Tigre vence a Macaca no Jorjão por 1-0. O Roberto Santos está dizendo que com essa zaga não dá mesmo. Tá dizendo aqui o Roberto Santos, no Facebook, o João Bartolotto. Estamos em Americana, na audiência do futebol interior. Ô, João, aquele abraço, meu querido. Por falar em João, deixa eu mandar um abraço aqui pro Silvio Silva, lá do Notícias do Esporte, que tá com a gente aqui. Ô, Silvião, aquele abraço. Sábado eu estarei no Jogo das Estrelas, lá no Limeirão, transmitindo lá pro pessoal do Notícias do Esporte. E no domingo, numa parceria aqui, Futebol Interior e Notícias do Esporte, vamos transmitir, depois do Jogo da Ponte, Portuguesa e Internacional de Limeira. Um abraço pro Silvio Silva. Geraldo Barbosa, vamos virar ponte. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, juiz fraco. E contra a ponte ainda. Roberto Santos, o time entra dormindo. O Jânio Pereira, é o Jânio de Campinas, tá ligado com a gente. Vai ter alteração no time do Novo Horizontino. Hein, André? É a primeira do técnico Eduardo Batista no jogo. Foi embora o 4, Guilherme Matos. Me parece que sentiu ali uma fisgada e entrou o 15, Bruno Silva. 15, Bruno Silva tá no jogo. 4, Guilherme Matos vai embora. Informação para Prone Alimentos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. O Osmar Dangá tá ligado com a gente aqui, tá mandando um joinha. Eu adoro esse emoji dessa macaquinha fazendo joia e piscando o olho, viu, Osmar? Um abraço pra você. O Ronaldo de Lima Neto. Meu Deus, esse árbitro não apita nem a 3. O Wilson Correia, Lula dos Santos. Esse não seria um jogo pro Eliel? Daqui a pouco o Frank Francisco vai responder. Bora, macaquinha, virar esse jogo. Aparecido Alves da Silva. Dá pra responder agora. A bola tá com o Kaique, vou botar fé no Kaique. Responda aqui o Wilson Correia, Lula dos Santos. Frank, não seria um jogo pro Eliel? Não, fora de casa, Carlos. Não, a Ponte pode jogar tão aberta contra o Novo Horizontino, não. O Júnior Tavares começou bem o jogo, a Ponte estava explorando melhor ele aqui pelo lado esquerdo. Precisa voltar a explorar, ele achou um espaço bacana para jogar aqui, Carlos. E vem Ponte, bola com o Elvis, faz o passe, procurava ali o Gé, chega a zaga da equipe do Novo Horizontino com o Adriano para tirar, ele põe a bola aqui pro meio, ganhou a zaga da Ponte, Thiago perdeu, recuperação, vem Douglas Baggio, passou pelo primeiro, pelo segundo, Guilherme vai ser expulso, hein? Vai ser expulso, Guilherme, tá fora do jogo, Guilherme, perdeu na corrida pro Douglas Baggio. O Hélio dos Anjos com esse jogo aí de jogar pra frente, né? E essa zaga com o Guilherme tá ruim. O Guilherme tá ruim. Voltou de expulsão, né? Ele que havia sido expulso no jogo contra a equipe do Monte Azul, cumpriu contra o time do Taubaté e agora segurou o Douglas Baggio, né? E aí toma cartão vermelho. O Ricardinho no meio campo segurou, não tomou amarelo, mas estava no meio campo, ok. E o Guilherme tá expulso.
o zagueiro da Ponte com 29. O que tava ruim tá ficando ainda pior, viu, André Luiz? E a viola está ficando em frangalhos, em cacos e a vaca indo literalmente para o brejo. Guilherme Souza, o zagueiro que acabou segurando o Douglas Baggio, com isso foi agraciado com o cartão vermelho. Mais uma expulsão para ele. Foi embora, a Ponte vai com 10 jogadores até o final do jogo. Informação para Jump Esportes. Pois é. Eu acho que às vezes falta um pouquinho de humildade, né, para as pessoas. Entender que não precisa deixar o time jogando inteiro assim, né? O Novo Horizontino tá jogando tranquilo. Tá atacando a Ponte, indo no contragolpe, jogando em casa. Isso aí foi um contra-ataque. Eles estão jogando no contragolpe. O pior é você ver o Thiago ir pra bola, dominar ela e ser atrapalhado pelo Guilherme. E o Guilherme perde na corrida pro cara. Quer dizer, Carlão, é o samba do crioulo doido, amigo. O Hélio, se continuar forçando com esse Guilherme aí, vai dar ruim pra você, viu, Hélio? Coloca o menino da base, coloca o Edson aí. Vai dar ruim pra você, porque esse Guilherme não dá, cara. Não dá. Se a Ponte depender desse cara aí, principalmente pra Série B do Campeonato Brasileiro, esquece, hein? Jesus amado, com todo o respeito à pessoa, mas pra jogar de zagueiro da Ponte não dá, né? Quem mais que precisa, hein? Falta pra equipe do Novo Horizontino, Baggio pra bola, levantou, bateu direto pro gol, pegou na barreira, saiu no fundo. Escanteio pro Novo Horizontino, segundo escanteio do jogo. É o segundo do jogo e vai pra ele mesmo, que é o Douglas Baggio, o capitão da equipe para a cobrança, o camisa número 7 do Novo Horizontino. O Novo Horizontino aperta, segue ganhando 1-0 em cima da Macaca no Jorjão. E a Ponte com um jogador a menos. Entrou ali o camisa número 13 agora no time da Ponte, hein? Vamos ver quem foi que saiu. Entrou o 13 na Macaca. É o Edson, né? O camisa número 13. É o Edson. É o Edson. Zagueirão. Tá na bola. Vem pra bola. Douglas Baggio levantou, tocou na boca do gol. Kaique França. Sai do gol pra ficar com ela. O goleirão da Ponte já trabalha a bola lá na ponta direita. Vem Macaca, bola com o Jé. Jé vem, já passou, tentou passar pelo primeiro, não consegue. Chega a marcação, tira a bola, volta pra Felipe Amaral. Trabalha a bola na ponta esquerda. Acho que saiu o Jean Carlos, viu? Bola aqui pela direita. Bola pro Júnior. Pro Júnior Tavares. Mudou. E a bola acabou saindo, vai embora. Lateral pra equipe. Não, o Jean Carlos tá no jogo também, viu, André? Vamos ver aqui, ó. O Jean Carlos tá ali, ó. Vamos ver quem saiu daqui a pouco. Acho que o Fraga também tá no jogo. Felipe Amaral. Não, se ele tirou o Felipe Amaral, ele tá de sacanagem, porque o Fraga tem amarelo, né? Aí ele tem que ter tirado o Fraga, né? Se ele tirou o Felipe Amaral, ele tá de sacanagem, tá? Se ele tirou o Felipe Amaral... Tô vendo o 8. Veio o 5, o 8 não. Então Felipe Amaral. Ah, mas poxa, ele deixa o Wesley... Não, ele tirou o Pablo Diego. Ah, tá, porque, pô, ele deixa o Wesley Fraga, que tá com o amarelo, o Felipe Amaral tá ali, ó. Ele tirou o Pablo Diego, camisa número 11. Mudou. Daqui a pouco você fala, André, porque tem falta o time da Ponte aqui. 32 passados deste primeiro tempo. 1-0 pro Novo Horizontino, a Ponte com um jogador a menos. Elvis pra bola, vai bater direto pro gol, toque de cabeça pra fora, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança, André. Na bela cobrança de falta do Elvis. Quem subiu por ali foi o jogador Felipe Amaral, camisa número 8. A bola passou à direita da meta de George, me foi embora. Tiro de meta para o Novo Horizontino, que não tem pressa. Vence por 1-0 e com um jogador a mais até aqui. Vai lá, alteração então no time da Ponte, por favor. Foi embora o camisa número 11, Pablo Diego, para a entrada do 13, Edson, zagueiro. Eu acho que ele errou. Eu tiraria o Jean Carlos ou o Fraga. Olha lá, olha o toque errado. Bola para a equipe do Novo Horizontino. Bola para o Rodolfo. Entrou na grande área, vai fazer, bateu pro gol. Chega a zaga da Ponte para tirar. Luiz Felipe e Kaique não se entendem, quer dizer, com um jogador a menos e ainda o cara fazendo isso, dando uma assistência, né? Pro jogador da equipe do Novo Horizontino, o Luiz Felipe. Meu Deus do céu, depois ainda bem que ele conseguiu consertar, lá joga a bola na linha de fundo, escanteio pro Novo Horizontino, é o terceiro escanteio do jogo pra equipe do Novo Horizontino, terceiro escanteio, acho que errou, o técnico era dos Anjos, daqui a pouco o Frank Francisco vai falar, eu não tiraria o Pablo Diego não, bola aqui pra equipe do Novo Horizontino, vem pra bola o Douglas Baggio pra fazer a cobrança do escanteio pra equipe de Novo Horizonte, tá 1-0 pro Novo Horizontino, 1-0 pro Novo Horizontino, Douglas Baggio pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça pra fora, vai embora. Subiu ali o Bruno Silva, a bola passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pra equipe da Ponte, André. No cruzamento de novo do Douglas Baggio, subiu por ali o Bruno Silva junto com a camisa número 5, Giovani, que foi o último a tocar na bola, por sobre a meta do goleiro Kaique França, tiro de meta para a Macaca, continua perdendo por 1-0 em Novo Horizonte. Vamos lá, Frank, 34 do primeiro tempo, eu já vou com a fita aqui, eu não tiraria o Pablo Diego não, pra mim sairia o Jean Carlos, mas o Hélio mudou, vai lá.
Carlos, ele vai precisar acertar esse time na segunda etapa. O time tá desconcertado. O time da Ponte agora tá perdidinho no jogo. O Guilherme Souza fez o favor de enterrar a vaca e levar os bezerros junto. E eu também tô com você, Carlão. Pra fazer o que ele fez, eu tinha tirado o Júnior Tavares. Porque o Fraga você pode trocar depois, mas eu teria tirado o Júnior Tavares pra pôr o zagueiro. Eu teria tirado o Jean Carlos. Pra mim, o Júnior Tavares na lateral esquerda seria a melhor opção. Vem Gé, vem ele, tá sozinho no ataque ali. Pela ponta direita, o Luiz Felipe tá por ali. Ele vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque pra trás da zaga do Novo Horizontino. A bola vai sair aqui no canto esquerdo. Tem gente na live aqui falando que se ele não trocasse, a Ponte já iria melhorar. Porque o Guilherme Souza é muito ruim. Graças a Deus, esse Guilherme não joga a 3, tá dizendo aqui o Roberto Santos. Mais um graças a Deus aqui. Ronaldo de Lima Neto, lateral pra Ponte. Júnior Tavares, cruzamento pro Gé, tá na grande área, perna direita pro gol, pra fora. Vou seguir aqui no Face. Roberto Santos, graças a Deus, o Guilherme não joga nem a 3. Vamos melhorar agora, tá dizendo aqui o Ronaldo de Lima. O maior culpado é o Hélio, colocar esse jogador em campo. Tá dizendo aqui o Roberto Santos, vamos melhorar. Guilherme lembra o Dedé, senhor Hélio. Wilson Correia, Lula dos Santos, tá dizendo aqui. Ronaldo de Lima Neto, empate hoje é um resultado gigantesco. Bel Mendes, vai Ponte, ganha uma. Roberto Santos, mais uma, né, Bel? Porque tem 5 vitórias seguidas. Roberto Santos, Luiz Felipe é ruim também. Quando o Mailton vai poder jogar? Só depois do dia 5, viu, ô Roberto? É que abre a janela pro futebol do exterior, tá? Valeu, obrigado aí pela sua participação. O Roberto Santos, com 10 tem que tirar um atacante mesmo, senão leva goleada. Ele tá concordando aqui com o Hélio dos Anjos. O João Limiro Neto, vai Macaca. É que a Ponte tem 2 jogadores fazendo praticamente a mesma função aqui, o Jean Carlos e o Júnior Tavares, né? Então eu tiraria um deles e colocaria lá o zagueiro. Mas tô com muita gente aqui na live, viu? Só de expulsar o Guilherme, eu acho que a Ponte já é melhor, porque é muito ruim, cara. Silvano Diego, Edilson Roberto, o que está acontecendo com a Ponte? Carlos Lemos Matozinho, falta técnica. Se não fizesse a falta, era gol. Isso é verdade, o cara ia ficar na cara do gol lá. O Ciro de Paulínia, daqui a pouco vou ler sua mensagem, Cirão. 37 passados do primeiro tempo, tá 1-0 pro Novo Horizontino. A Ponte joga com um jogador a menos. O Guilherme foi expulso a 29 minutos do primeiro tempo. E justamente, né? Vamos lá, justamente... Diga-se de passagem, bola para a equipe do Novo Horizontino, trabalha a bola para o Wailon, chegou a zaga da Ponte para tirar, bola com o Ricardinho trabalha a bola para Raul Prata, na ponta direita ele vira o jogo, trabalha a bola aqui para o Bruno Silva, entrou no segundo tempo, toca a bola para o Prata, aqui na ponta direita, sai da ponta, vem para o meio, vira o jogo, toca a bola para Baggio tem o Wesley, Fraga na marcação, voltou, trabalhou para o Wailon, para o Baggio, bota a bola para Ricardinho, Novo Horizontino vai trabalhando a bola, vai ficando com a bola agora, bola para Roberto no meio, bola para Ricardinho na ponta, o Rodolfo pede, ele não toca, vira o jogo na ponta direita, bola para o Adriano, camisa número 3, vem subindo as peças, o time de Novo Horizonte, vem subindo as peças, não ganha há 2 partidas, nos últimos 2 jogos, um empate, uma derrota, vem Novo Horizonte no cruzamento, levantamento na boca do gol, Ailon Kaique França! Espalma o goleiro, a bola voltou para Raul Prata, vem cruzamento, levantamento na boca do gol para o Ailon de novo, chega a zaga da Ponte, tira... Último toque do jogador do Novo Horizontino, a bola passa, vai embora. Lateral para a Ponte, o Kaique França, sensacional, foi para ela, fez uma defesaça agora, André. E de novo pelo lado esquerdo, cruzamento do Ailon. Quem chegou por ali, parece que foi o camisa número 5 da equipe do Giovani. Olha de novo o Novo Horizontino. Já foi. Mas o camisa número 5 chegou tocando na bola, no reflexo, Kaique França, no canto esquerdo, evitou aquele que seria o segundo gol do jogo, o segundo do Novo Horizontino, continua no Jorjão, 1-0, o Tigre vence a Macaca. E agora o Gé sofreu falta ali do Bruno. O Bruno cometeu falta pra cima do Gé, o jogo tá parado, é falta pra Ponte. Vem Elvis pra fazer a cobrança de falta pra Ponte, é meio que na intermediária ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 passos da grande área. Eu tô contando ali os passos do Luiz Felipe. Elvis pra bola, perna direita, bateu pro gol. Jorge me soltou, a bola voltou pra Ponte, Amaral vai fazer, bateu pro gol. Pra fora! Aí não é força, né, velho? Aí é jeito. Ele bateu pro gol. Eu ia falar num lance anterior que o Jorge meio chama gol. Tem que chutar nele. E ele espalmou pro meio do gol. Tá certo que a bola pingou na frente dele, né?
Aí temos que dar um crédito pro goleiro aí. Ela pingou na frente dele e veio convenendo. Mas aí ficou pro Amaral na cara do gol. Ele bateu, ela saiu do estádio, hein, André? É, bola venenosa, né? O chute do Elvis, a bola... O Jorge me foi enganado aí pelo Morrinho Artilheiro. Olha o Novo Horizontino. Vem, Novo Horizontino, zaga da ponte, sai errado. O Thiago toca errado. Tem que ficar esperto, cara. Vocês não estão vendo os atacantes, não, meu? Caçamba! Caraca! Pô, toda hora jogando na podre pro Kaique França, velho. Umas bolas muito curtas. Pô, vamos acordar, Ponte. Vamos acordar. Lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Roberto vem para fazer a cobrança do arremesso manual. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Toque eletrônico, mesa de som aqui dos canais Futebol Interior. O Felipe Marques apertou o botão, já vai apertar no toque de 40 agora passados deste primeiro tempo. 5 para terminar o primeiro tempo, mais acréscimos no giro do giro que gira o placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista. Novo Horizontino tá na frente, Ailon marcou a 2 minutos do primeiro tempo. Novo Horizontino 1, Ponte Preta, Ponte 0, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Não pergunte sobre meu passado, eu não vivo mais lá. Novo Horizontino tem a bola, Ponte perde, bola para Douglas Baggio. Passou pelo primeiro, pelo segundo, vai queimada de perna direita, bateu pro gol. Kaique espalma, a bola voltou pro Ailon, perna esquerda para Roberto, vai bater dali pro gol, para fora a linha de fundo. Tiro de volta pra Ponte, o Novo Horizontino quer explodir a garrafa da macaca, hein, André? É, e o Kaique França vai se tornando o jogador principal da Ponte nessa partida. Chute forte de perna direita, Douglas Baggio, de novo canto baixo esquerdo. O Kaique França fez a defesa parcial, depois na sequência o chute do Roberto pra fora. A Ponte Preta está sendo pressionada pelo Novo Horizontino e continua perdendo por 1-0 no Jorjão. Placar ao vivo, Futebol Interior, o Linense sai na frente para cima do Oeste, hein? 1 pro Linense, 0 pro Oeste, jogo com 42 minutos do primeiro tempo. Esse jogo começou no mesmo horário aqui do jogo da Ponte. Daqui a pouco a bola vai rolar para Taubaté e Nono Oeste, Portuguesa Santista e Velo Clube, Comercial e Lemense. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tem jogador do Novo Horizontino caído ali. Deixa eu abraçar aqui o João Limírio Neto, escreveu vai macaca. O Hudson Batagini tá dizendo que vai ser 2-1 pra Ponte. Ô Frank, o jogo tá parado, o Novo Horizontino vence pelo placar de 1-0. Fala do jogo aí, Frank. Carlos, o Hélio vai precisar mexer o bolo aí, porque a coisa tá feia. Nós estamos perdidíssimos na defesa. O Felipe Amaral não pode descer tanto, Carlos. Entendeu? E nós vamos precisar de mobilidade. O Júnior Tavares é uma substituição contada já pra volta, hein? Precisa de mobilidade nesse jogo. Quem sabe o menino Maurício aí entrando com gás para ajudar no meio da marcação, porque atrás a cozinha da Ponte tá bagunçada. Com 10 jogadores fica mais difícil ainda, só dá Novo Horizontino, aqui pela ponta esquerda, a bola pro Roberto, ele bate bem na bola, vira o jogo, trabalha a bola ali pro Renan Gorni na marcação, chega a zaga da equipe da Ponte Preta, tira, mas a bola volta de novo pra equipe de Novo Horizonte, bola ali na ponta esquerda, bola pro Rodolfo, o camisa 10, vira o jogo pra Ricardinho, tá aqui na meiga direita o Ricardinho, trabalha a bola na ponta, vira o jogo, volta a bola um pouco mais atrás pro Prata voltou mais atrás ainda pro Giovani, tá amarelado no jogo, ele volta atrás pro Adriano na ponta esquerda, bola pro Roberto, pra Bruno Silva pra Roberto, já passou, trabalhou bola na ponta esquerda, bola pro Renan Gorni, mas o árbitro tá parando para marcar ali alguma coisa pro time da Ponte, hein? Tá marcando bola pra Macaca no campo de defesa lateral pra Ponte fazer a cobrança. Vem Felipe Amaral pra fazer a cobrança do arremesso manual pra equipe da Macaca. Trabalha a bola pro Gé. O Gé tá sozinho, eu não gostei da alteração, cara, com todo o respeito. Pra mim o Pablo Diego tinha que ter ficado. Você fica com 2 laterais aqui, Júnior Tavares e o Jean Carlos, e o Gé vai ficar brigando sozinho ali com todos os zagueiros da equipe do Novo Horizontino. Lembrando que os dois times já fizeram uma alteração, né? O Novo Horizontino também na zaga, só que o Guilherme saiu machucado a 27, entrou o Bruno Silva, e a Ponte, o Guilherme foi expulso a 29, teve que trocar, saiu o Pablo Diego para a entrada do menino Edson. E se esse menino Edson não for bem na zaga, a Ponte vai ter que pensar urgentemente em contratar um zagueiro, porque com esse Guilherme Souza não dá.
Esse Guilherme Souza não dá. Vai esperar mais o quê? Vai esperar entregar a paçoca no jogo decisivo da Ponte? Não dá. Esse Guilherme Souza não dá. Pode esquecer, com todo o respeito que tenho com a pessoa. E vem Novo Horizontino. Bola aqui pro campo de ataque. Vinha. Chega a zaga da Ponte com o Edson. Ó o menino lá, ó. Foi bem agora, hein? Ganhou do Gorni. Sai jogando para a equipe da Macaca. Vira o jogo, toca a bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe no meio, trabalha a bola para Thiago. Zaga da Ponte muito nova. Nova demais. O Edson tem 20 anos. 19 para 20 anos. O Thiago Oliveira, 21 anos. Trabalha a bola, o time da Ponte, bola ali no meio, bola pro Fraga. Fraga tocou bola ali pro Júnior Tavares. Júnior Tavares fazendo M ali na marcação. Vira o jogo, toca a bola para Rodolfo. Rodolfo vem a zaga. Renan Gorni na marcação, pra cima dele chegou o Edson. Dá um bico nessa bola. Tira, joga a bola pra lateral. É lateral pra equipe do Novo Horizontino. Poder de cobrança aqui pela ponta direita. 45 minutos, 45. Toque eletrônico, mesa de soma aqui dos canais Futebol Interior. Mais 5. Vamos até 50 minutos neste primeiro tempo. Tá 1-0 pra equipe de Novo Horizonte. Ailon marcou a 2 minutos deste primeiro tempo. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. Roberto trabalha a bola aqui para a equipe da Macaca. Mesmo com a derrota, a Ponte não sai da liderança, tá? A Ponte não perde a liderança. O máximo que pode acontecer é diminuir a distância para 2 pontos para a Portuguesa Santista. É o máximo que pode acontecer. A Santista que joga hoje contra o Belo Clube às 8 da noite. Vem o time do Novo Horizontino, bola aqui para o campo de ataque. Chega a zaga da equipe da Ponte, tira a bola, volta na ponta esquerda. Bola para Roberto, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga para tirar. Rapaz, eu juro por Deus que eu não tô conseguindo, não consigo visualizar aqui os números dos jogadores do Novo Horizontino. Tô indo por rumo, tá? Bola pela direita, bola para Raul Prata. Raul Prata no meio. Não vou ficar reclamando de número de jogador de futebol não, né? Os caras já são crescidinhos pra isso, né? Mas business que é bom nada, né? Parece que eles fazem o número pra que a gente não enxergue. O da Ponte não, é o preto no branco, né? Agora do Novo Horizontino é o branco ali no amarelo, esquisito, estranho. Bola ali pelo meio, trabalha a bola, o time da Ponte, bola pra Fraga. Fraga volta a bola pro Elvis na ponta direita, quem sabe agora, quem sabe o gol de empate da Ponte, 46,5. Luiz Felipe pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Bruno tira, a bola volta pela direita, bola pro Elvis. O Luiz Felipe passou, pediu. O Elvis fez a acabadinha, procurava o Gé, a bola voltou aqui pelo meio. Bola pro Júnior Tavares na marcação, chegou o Ricardinho pra tirar. Chegou o Ricardinho pra tirar. Pra que 2 laterais e não ter mais um atacante ali? Tiram deles, Hélio. Tiram deles. Jogasse com mais um atacante. Hoje já tá sozinho, só tá ele ali contra 2, 3 zagueiros. Bola pro Ricardinho. Ricardinho no meio. Trabalha a bola pra equipe do Novo Horizontino. Vira o jogo, trabalha a bola pro 10. O 10 é o Rodolfo. Tá aqui na ponta direita, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Trabalha a bola pro time de Novo Horizonte. Bola com camisa 5 ali, o Giovani. Giovani volta um pouco mais atrás. Trabalha a bola pro Prata. Prata no meio pra Bruno Silva. Bruno Silva vem o camisa número 15. Entrou no primeiro tempo. Vira o jogo. Trabalha a bola na ponta. Vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda. Bola pro Roberto. Roberto fez a finta, trabalhou pro Gorni. Gorni na ponta esquerda. Volta. 47. Segundo tempo. Primeiro tempo. 1-0 pro Novo Horizontino. O Ailon marcou há 2 minutos. Bola pra equipe de Novo Horizonte. O Adriano briga ali com o Gé. O Gé faz a finta, mas aí não tinha ninguém aqui do Novo Horizontino. Ou tinha, mas estava impedido. O jogo tá com o Kaique no campo de defesa. Eu tô devendo mais um giro, né? Então vamos a ele. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol. Chegamos a 47 minutos e 40. 2:15. Para terminar o jogo no primeiro tempo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista, Novo Horizonte. Jorge Ismael de Biasi. Novo Horizontino 1. Ponte Preta 0. Placar ao vivo, futebol interior. Linense vai vencendo o Oeste. Jogo no primeiro tempo, 1 pro Linense, 0 pro Oeste em Barueri. Mais cedo, Primavera e 15 de Piracicaba com transmissão aqui nos canais Futebol Interior. O Mário Luiz transmitiu, foi 2-2. Rio Claro e Monte Azul, 2-2. Juventus 0. São Caetano 1. Daqui a pouco, Taubaté, Noroeste, Portuguesa Santista, Velo Clube Comercial Bilemense. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se é uma crise lá fora, não foi eu quem fiz. Tem falta pra Ponte, o jogador da Macaca tá caindo aqui na meia esquerda, André. E o Jean Carlos foi atropelado pelo baixo, é falta pelo lado esquerdo, ele tá sentindo ainda, se contorcendo em dor e se prepara para a cobrança, camisa 10, Elvis na bola. Jean Carlos tá sentindo ali a boca do estômago, o camisa número meia dúzia na Ponte, é falta para Macaca, quase 49 primeiro tempo, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga do Novo Horizontino, tira, a bola vai voltar com o Luiz Felipe vai brigar ali com o Baggio, Luiz Felipe, Baggio, Luiz Felipe, a bola volta para o goleiro Kaique França sai jogando aqui para a equipe da Macaca, ele faz o passe aqui pela perna esquerda, fica olhando, vai fazer o passe longo, Kaique, todo de vermelho,
tocou bola pro Gé, disputa a bola lá com o zagueirão, melhor pro zagueiro da equipe do Novo Horizontino, tira a bola, volta aqui pela direita, Douglas Baggio, capitão do time, tem o Ricardinho perdendo bola, aí vem ali o Júnior Tavares, ponte marca ali, ofensivo, chegou o Jean Carlos, jogando a bola pra fora, a bola acabou saindo pra lateral, é lateral pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Detalhe. 49 e 30 segundos pra terminar o primeiro tempo, detalhe do ar. O técnico Hélio dos Anjos está com uma cara de pouquíssimos amigos, Carlos Corsato. O Saulo Belo, boa noite, irmãos pontipretanos. São Carlos, São Paulo, torcendo pra Macaca. Neuri Menezes, Pablo Diego, pouco antes da expulsão, foi na lateral pedir atendimento. Deve ser por isso que ele saiu. Se for isso, eu até dou uma moral ali pro Hélio dos Anjos, viu, Neuri? Se não for isso, acho que errou o treinador, na minha humilde opinião. Trabalha a bola o time do Novo Horizontino, bola com o Roberto, passa a linha que ele vira o gramado. Não há tempo para mais nada. Aponta o centro do gramado, o administrador de empresa, o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos, 25 anos, fim do primeiro tempo, em Novo Horizonte, no Jorjão, 1 para o Novo Horizontino, 0 para a Ponte, começa o intervalo dos canais Futebol Interior. Bora pra Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, o Ponte Pretano Fininho tá tenso com a derrota da Ponte no primeiro tempo pelo placar de 1-0. 2 lojas em Sumaré, e no Maria Antônia, loja na Fábrica e também no Parque Bandeirantes. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Jump Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. André Luiz, o seu destaque na saída dos jogadores no gramado. Nesse momento a arbitragem está escoltada por policiais militares, bem no centro do gramado do estádio Jorge Mael de Biasi. E, primeiramente, o Elvis foi lá, falou cobras e lagartos ao senhor Fabiano Monteiro dos Santos, e agora é o Hélio dos Anjos. Tá lá apontando para todo lado, conversando com o árbitro, mas parece que o senhor Fabiano Monteiro dos Santos está levando uma dura, viu, meu caro Carlos Corsato? Mas ninguém no tapete verde do estádio Jorjão, tanto Ponte como a equipe do Novo Horizontino nos seus respectivos vestiários. Eu confirmo o placar com gol de Ailon aos 3 da primeira etapa. O Novo Horizontino vai vencer na Ponte por 1-0, lembrando que a Macaca está com 10 jogadores, sendo que em campo, sendo que Guilherme Souza foi expulso da partida, meu caro Carlos Corsato. 7h, 50 minutos, intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Franque, a Ponte perde pelo placar de 1-0, o gol foi do Ailon, a 2 minutos do primeiro tempo. Justo o resultado? Carlos, pra ser sincero, o Novo Horizontino se aproveitou agora na parte final do jogo aí, da expulsão do Guilherme, botou uma supremacia. Pode ver que a posse de bola, a diferença deve ser muito pouca. A Ponte errou nas conclusões quando chegou, né? Não conseguiu chegar muitas vezes, mas às vezes que chegou hoje, errou, né? Hoje não conseguiu acertar o gol. Mas o grande problema da Ponte, Carlos, aí vão me perdoar os amigos, mas eu vou dizer, o gol, acabei de ver no replay, o Guilherme, dá licença, né? O cara, você fala que tem goleiro que chama gol. O Guilherme chama caca, não é possível, cara. Se a Ponte vai ter que contratar zagueiro. O Fábio Sanches não tem condições de jogo, né? Mas o Edson, a princípio ali parece que entrou bem, mas o Guilherme não dá. Se a Ponte precisar desse cara, eu fico imaginando um jogo de segunda fase da Série A2 aí, esse cara jogando de zagueiro. Meu Deus. É entregar ponto pro adversário, Carlão. E de uma certa forma, Carlos, ele vai precisar ajeitar esse time. O Fraga já tem um amarelo, ele vai precisar ver essa questão, vai ter que tirar o Júnior Tavares, a gente vai precisar oxigenar, e tô com você. Se não tiver, como o Neurico falou, né? Sim. Que o Pablo tinha pedido atendimento, se o Pablo não tiver machucado, a substituição foi errada. Eu teria tirado o Júnior Tavares, Carlão, e não Pablo Diego. Um dos dois, eu tô contigo. Do Fraga. Por mim, um dos laterais. Pra mim, tanto faz, tirar o Jean Carlos ou o Júnior Tavares. Mas pra que você tem dois caras fazendo a mesma função do campo e você tá perdendo o jogo? Mas o Jean, quando desce bem, Carlos. Pois é. O problema do Jean é só assistência na marcação atrás. Pois é, mas então, eu não ia questionar se tivesse tirado um dos dois. Tanto faz, um ou outro, né?
E aí agora você não tem atacante. A Ponte não tem atacante lá para ajudar o Gé. Daqui a pouco eu vou pro intervalo, mas deixa eu ler aqui as mensagens. O Ciro de Paulínia mandou ainda com o jogo andando. Escreveu, vamos virar esse jogo, 2-1. Forte abraço a todos vocês, família Corsato. Obrigado, viu, Cirão? Obrigado mesmo. Ele que é lá da Autoescola Fórmula VIP em Paulínia. Um abraço, meu querido. Muito obrigado pela audiência. Ciro foi meu cliente durante muito tempo lá quando trabalhava em Paulínia. Obrigado, Ciro, por estar com a gente, tá? Edilson Roberto. O Edilson tá criticando aqui o Thiago. Ô, Edilson, eu não critico o Thiago, não, cara. Ele coloca aqui, Thiago, Guilherme e Jean Carlos. 3 patetas na zaga da Ponte. Cara, hoje não vou criticar o Thiago e o Jean Carlos, não. Hoje o Guilherme entregou a paçoca bem entregado, né? Aí o Carlos Lemos Matosinho fala, falta técnica. Senão o cara ia fazer o gol. Mas se ele fosse mais rápido, ele ia antever que o cara ia dar o drible na vaca dele, né? O cara ia passar por ele, né? Mas contra essa expulsão eu não fui contra, não. Foi bem expulso. Ele era o último homem, tinha que ser expulso mesmo. Eu fico imaginando assim, se fosse um ataque nosso e os zagueiros dos caras fizessem isso, a gente ia ficar pedindo aqui pro cara ser expulso. Então, nesse caso, né, o árbitro que fez um monte de lambança, mas nesse caso, expulsão correta. E o Guilherme tinha que fazer a falta mesmo, mas aí ele mostra, né, que ele não tem condições. Ó, na bola eu não consigo, vou apelar. Ô, Carlos, o pior de tudo é que se você botar na origem da jogada, é uma coisa bizarra. O Thiago vai pra bola, o Thiago faz a dividida com quem? Fala pra mim, quem foi dividir com o Thiago que tá com a bola dominada? Ele. Ah, pelo amor de Deus, né? E no gol, né? No gol, o ouvinte já tinha avisado aqui, ó, o Guilherme. Ele virou as costas. A bola bateu nele e sobrou pro Ailon fazer o gol. Deu assistência pro Ailon. Deu assistência. E o Kaique tinha feito uma defesaça. O Roberto Santos. Tem muita gente aqui na live, então eu vou dar moral pro povo, depois eu vou pro intervalo. Segura aí, produção. Luiz Felipe é ruim também. Quando o Mailton vai poder jogar? Depois do dia 5, Roberto. E o Everton tá contundido, né? Com 10 tem que tirar um atacante mesmo, senão levava goleada. O Roberto Santos aqui, tá com o Hélio nessa. Vai, macaca, tá dizendo o João Limírio Neto. Estou sentindo que os jogadores da Ponte estão cansados, precisa rodar o elenco. O Fábio Sanches, tá contundido ainda, viu, Ronaldão? Só daqui 2, 3 rodadas. Tio Antônio e tia Adriana. Eu já falei aqui da outra vez e vou repetir. Toda vez que eu vejo meus tios, eu peço benção. Então, benção. Gosto muito de acompanhar as partidas transmitidas pelo futebol interior. Não importa quem esteja jogando, curtindo daqui de PH. Vamos, Ponte! O Wilson Rocha. Essa zaga tá muito apavorada. É o Rocha Wilson. Eu vou acostumar ainda com o seu nick, viu? No lance da expulsão, um pouco antes, quem errou, me parece que os zagueiros trombaram. Jean Carlos muito mal defensivamente, diz aqui o Aparecido Alves da Silva. Jean Carlos esquece. Guilherme esquece. Não dá mais. Tá dizendo aqui o Célio Zanqueta. Me desculpe, Carlos, mas o Tiagão e o Jean Carlos estão apavorados. Ô Rocha, Wilson, não acho não. O Tiagão não, né? Mas o Jean Carlos, eu teria tirado ele na substituição. O Frank teria tirado o Júnior Tavares, mas eu teria tirado o Jean Carlos. Mas não vejo assim não. Mas vocês também opinam aqui, fiquem à vontade. Akira Miyamoto, Guilherme Zagueiro Delivery. Me lembro Fabrício. Marilene Amâncio, não entendi a mensagem aqui, mas obrigado. Carlos Eduardo Lemos Matosinho, árbitro caseiro, vamos empatar essa bodega. O que está acontecendo com a Ponte? Está dizendo o Edilson Roberto. O Frank Francisco vai falar no segundo tempo, tá bom? Vai falar no intervalo. Depois do intervalo, aqui no intervalo dos canais Futebol Interior. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro intervalo. Série A2, Campeonato Paulista. 6ª rodada, a Ponte perde, o Novo Horizontino vence pelo placar de 1-0. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro!
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Sempre para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 8 da noite, 10 minutos de intervalo, Série A2, Campeonato Paulista. A Ponte Preta tá perdendo pro Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Tem aqui uma tela com os números do jogo, 50% de posse de bola. O Novo Horizontino finalizou 6 vezes, a Ponte 7. No gol foram 4 do Novo Horizontino contra só 1 da Ponte Preta. Escanteio está errado aí, viu, geradora? Foram 3 escanteios pro time do Novo Horizontino, tá? Isso eu tenho certeza porque eu marco aqui 1-1, né? E 50% de posse de bola para metade. Esse é o esquema da Ponte. Ô Frank, a gente que às vezes pede, né, um futebol ofensivo, né? Eu não vou criticar aqui o Hélio dos Anjos por jogar ofensivamente. É o esquema de jogo dele, tá bom, tá ok, né? A Ponte com um jogador a menos tem 50% de posse de bola. Mesmo a posse de bola igual do time do Novo Horizontino. Apesar do Kaique França ter feito 3 defesaças, né? Uma que foi no lance do gol, né? Não adiantou, porque aí a zaga não conseguiu tirar, mas depois mais 2 defesas. A Ponte teve mais 3 oportunidades. Vamos lá, o chute do Elvis, que o Jorge me defende, e aí o Felipe Amaral, aí dá pra colocar que são 2 chances, né? A falta, a defesa do goleiro, e o Felipe Amaral joga pra fora. E depois teve mais um lance do Gé, que jogou, isolou a bola estava dentro da grande área. Apesar disso, a Ponte teve chances, né? Poderia ter empatado o jogo, mas é claro que os lances mais perigosos ficaram a cargo do Novo Horizontino, né? Carlos, e para dar um retrato do jogo, as principais jogadas do Novo Horizontino foram de contra-ataque. Veja bem isso, a Ponte joga mandando no jogo. Então, quando a Ponte perde a bola, aí gera contra-ataque. O que a gente precisa acertar, Carlos, e é um detalhe que o Hélio precisa bater firme, é que o jogador que está com a bola, ele estiver no ataque, ele perdeu, ele tem que matar a jogada. Ele não pode deixar essa jogada prosseguir, porque no contra-ataque ele vai pegar a defesa aberta e vai gerar problema para a Ponte, que é o que tem acontecido nesse jogo, né? Esse jogo nós tivemos aí, infelizmente, não gosto de falar dessa forma, Carlos,
Mas o Novo Horizontino jogou com 12, né? Porque o Guilherme jogou a favor deles. Sim. O Thiago vai pra bola, domina a bola. No que o Thiago vai bater, o Guilherme vem e divide com ele. A bola espirra pro cara que tá onde? Do lado do Guilherme, livrinho. Ah, pelo amor de Deus, né? Ô Hélio, desculpa aí, amigo, mas insistir com o Guilherme, a Ponte, você já fez isso na Ponte. Você fez com o Dedé. O Fabrício, ele tava aqui ainda? O Hélio? O Fabrício foi embora um pouquinho antes. Senão você tinha insistido com ele, né? Detalhe no ar, vai, André. O Novo Horizontino já voltou. Me parece que nenhuma alteração na equipe Novo Horizonte. E na Ponte, os jogadores reservas já estão no banco de reservas. E também parece que, até o momento, nenhuma alteração também na Macaca. Então, o Hélio dos Anjos provavelmente não vai mexer na equipe no início do segundo tempo. 13 minutos de intervalo. Tá 1 pro Novo Horizontino, 0 pra Ponte. Vamos lá aqui, mensagens do nosso Zap. Já falei do Guilherme no YouTube aqui. Milton Cavalcante, vamos virar esse jogo, 2-1 Ponte. Fábio Bueno de Lima, boa noite, Ponte 2-1. Nelson Letrinta Júnior, coloca aqui, Giancarlo esquece. Guilherme esquece, não dá mais. Célio Zanqueta, me desculpe, Carlos, mas o Tiagão e o Jean Carlos estão apavorados, tá dizendo aqui o Wilson Rocha. Ô, Wilson, não precisa pedir desculpa não, é a sua opinião, a gente respeita aqui, valeu. Pelo amor de Deus, o Guilherme não dá mesmo, né? Agora, o Thiago eu gosto, viu? O Thiago eu gosto e hoje não fez M nenhuma não. Lister Pavanello, o Guilherme não consegue jogar desde o primeiro jogo. Fraco. Aparecido Alves da Silva, na minha opinião, tirava o Jean Carlos. Puxava o Tavares para a lateral e continuava com o Pablo Diego. Foi o que eu falei aqui, viu, Aparecido? Mas o Neuri disse na nossa live que o Pablo havia sentido alguma coisa antes, né? Vamos saber depois. Lister Pavanello, hoje tá difícil. Diego Ferreira, acho que o Kaique França errou, espalmando pra área. Dava pra jogar pra fora. Rapaz, o Diego Ferreira tá dizendo aqui. O Lister tá dizendo que o meio-campo nulo. Júnior Tavares não dá. Vamos começar o jogo no segundo tempo. Detalhe. Vai. A Ponte não mudou a mesa para a segunda etapa, mandando rapidamente um abraço. Alô, Parque Itajaí 2, Paulo Eletricista, que diz aqui, agora vamos ver se esse técnico da Ponte é bom. O Novo Horizontino é tinhoso. Hélio dos Anjos não sabe mexer no time. Abraços à equipe. A lateral esquerda tá uma verdadeira avenida e daqui a pouco mudança na Nega Véia. Vai embora. O camisa número 10, Elvis, para a entrada do 7 Dudu Atamoto. Foi embora o Elvis para a entrada do Dudu Atamoto. Informação para Alves Satoshi. Pois é, entrou o Dudu, saiu o Elvis. Bom, Vivi Vicente, cheguei. Boa noite, meninos. Valeu, obrigado pela participação, Vivi. Obrigado aí pela audiência. Vai começar o jogo no segundo tempo. Posse de bola da equipe do Novo Horizontino. A bola vai rolar e você vai se ligar, torcedor, comigo, com toda a equipe esportiva dos Canais Futebol Interior. Apita o árbitro. Tem bola rolando em Novo Horizonte. E você sabe, torcedor, se tem bola rolando, eu corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor ligado nos Canais Futebol Interior. Quero ouvir o Franco Francisco já. O Elvis foi embora, o Dudu tá no jogo. Bom, você tira um atacante no primeiro tempo e coloca um zagueiro. E agora você tira um meio campo para colocar um outro atacante. Bola para a equipe do Novo Horizontino. Pela ponta esquerda, Roberto, cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque! Pro gol do Novo Horizontino. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Cruzamento que veio aqui pela ponta esquerda. A bola caiu dentro da grande área, entrou de carrinho ali, acho que foi o Douglas Baggio, hein? Meteu o pezão na bola ou o Rodolfo, deixa eu só ver aqui quem foi. Entre os zagueiros, é o segundo gol do Novo Horizontino. A Ponte começa dormindo, né? Os caras parecem que não acordam, rapaz. É o Rodolfo, camisa número 10. Tá na rede. Rodolfo, Novo Horizontino 2, Ponte Preta 0. Tela printada, o detalhe do gol é seu, vai André. O detalhe que o cruzamento do Roberto pelo setor esquerdo, a zaga da Ponte, dormindo de boina. Ficou somente olhando, chegou no segundo pau, o Rodolfo, camisa 10, apenas deu um tapa na bola de perna direita de boa noite, cumprimentando o Kaique França, a bola foi morrer no canto baixo esquerdo da meta
do goleiro da Macaca que nada pode fazer. É o segundo do Novo Horizontino. Camisa número 10, Rodolfo, faz Novo Horizontino 2, Ponte 0. O Rodolfo, ele é goleador, né? Bom jogador. Júnior Tavares pra bola, é falta pra Ponte, 2 minutos. Segundo tempo, Ponte vai conhecendo a sua primeira derrota, vai perdendo os 3 primeiros pontos na competição. Bola pra Thiago Oliveira, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Eu acho que a Ponte tem que tomar cuidado, é pra não tomar uma goleada, hein? Ô Frank, tá 2-0, o Elvis foi embora, entrou o Dudu no time. Carlão, não há nada que esteja ruim que não possa piorar, né? Exato. Eu vou discordar do Hélio. Não tem cabimento o que ele acabou de fazer. Ele tira o armador, o melhor jogador do time, pra botar o Dudu. Aí quem vai lançar os caras? Eu? Vou sair daqui da bancada e vou lançar os caras. Ah, pelo amor de Deus, quem que vai bater a bola parada? Ô, Carlão, é só pensar um pouquinho. E pra variar, gente, não é pegar no pé, Carlão, mas quem que chegou lá atrasado na jogada? Jean Carlos. Pois é, eu avisei, né? Eu avisei pra tirar mais ele. um amarelo, olha lá, Jean Carlos. Me parece que é pro Jean Carlos, é ele mesmo. Camisa meia dúzia da Ponte, Jean Carlos, amarelado. É o terceiro, quarto amarelo, aliás, quinto amarelo no jogo. Terceiro para jogadores da Ponte, o Jean Carlos amarelado. Informação para a pizza do Dadá. Ponte Preta perde o jogo pelo placar de 2-0. O Neuri Menezes colocou aqui. Elvis! Interrogação. Vou assistir novela. Boa noite. Tem jogo que o Hélio está igual a defesa. Tudo errado. Ronaldo de Lima Neto. Esses caras estão saindo porque estão cansados. Precisa rodar esse elenco. Temos já 5 vitórias. Esse jogo de hoje já era. Podia ter ido com o time reserva. Tá dizendo aqui o Ronaldo de Lima. No caso do Elvis, também é isso. Me parece que já tínhamos ali um procedimento, né? De que o Elvis iria jogar só um tempo. Aliás, eu não sei por que levar o Elvis para este jogo, né? Mas, assim, tem que tomar cuidado para não ser goleado, né? Tem que tomar cuidado para não ser goleado. E por que o gente boa do Rodolfo não comemorou esse gol, hein? Parece eu narrando o gol, mas eu tô com a camisa da Ponte, né, o Rodolfo? Não entendi, viu? Que eu saiba, ele não jogou da Ponte. Não entendi, viu? Não entendi. Carlos, tem uma coisa interessante, né? Eu tava olhando aqui pro banco agora. Ao invés de pôr o Dudu, tudo bem, eu quero a velocidade. Por que não botou o Guipira, que volta pra compor no meio, ajudar na marcação, se então? Se fosse pra colocar o Dudu no segundo tempo, por que tirou o Pablo Diego no primeiro? Não faz sentido, é o que eu falei. É isso. É escanteio para a equipe do Novo Horizontino, é o 4º escanteio do jogo. Primeiro no segundo tempo, escanteio para os caras, 4 minutos, 30 segundos, 2-0 para os negros, 2-0 para os caras, levantamento na boca do gol, toque de cabeça pro gol. É hoje. Gol do Novo Horizontino. Renan Gorni. Será que vamos ser goleados, velho? Terceiro gol do Novo Horizontino. Cobrança do escanteio, levantamento na boca do gol, toque de cabeça. Zagueirada da Ponte também, hein? Pelo amor, hein? No fundo da rede, 3 para o Novo Horizontino, 0 para a Ponte. Renan Gorni, camisa número 9. Terceiro gol dos caras, 3-0 para o Novo Horizontino, tela tá printada, vai André Luiz. O detalhe que o escanteio muito bem cobrado pelo setor esquerdo, Renan Gorni. No primeiro pau, antecipou a zaga da Ponte, que mais uma vez ficou dormindo de toquinha. Levantou, subiu no primeiro pau e testou para trás. Ninguém da zaga da Macaca subiu com ele, a bola foi morrer no canto oposto, o canto esquerdo da meta do goleiro Kaique França, que nada pôde fazer. É o terceiro gol do jogo, o terceiro do Novo Horizontino, e a coisa começa a ficar preta para o lado da Ponte Preta. Roberto Santos, gol contra do Jean Carlos, por isso não comemorou. Passou o replay no YouTube agora. Ele tá dizendo que o gol foi contra, não foi dele não. Será? Bola aqui pela ponta esquerda, rapaz. Eu tô enxergando bem, hein? Pra mim o gol tinha sido do Rodolfo, é por isso que ele não comemorou. Tá dizendo aqui o Roberto Santos. Carlos Ribeiro, hoje o nosso saldo acaba. Tem que fechar a casinha, viu, gente? Ronaldo de Lima Neto, vamos esquecer desse jogo, só estou aqui ainda porque gosto de vocês. Valeu, Ronaldo, obrigado pela moral, viu? Goleado pelo Eduardo Batista ainda. Que fase, nossa, hein? Pelo amor, hein? E vamos combinar que o Novo Horizontino também, vou falar, tava fazendo uma campanha ridícula, né? Não é aquilo tudo, não. Não. Pegar as duas campanhas. Eu não vou aqui desmerecer o adversário, né? Mas não tava jogando nada no campeonato, teve que vir a Ponte para ajudar os caras. Carlos Ribeiro, uma coisa é certa, estamos sem banco de reservas.
Faltou 3 titulares, acabou o time. Tá dizendo ele aqui. Vem Luiz Felipe, trabalha a bola pro time da Ponte, bola pro Gé. Opa! E aí, juizão? O cara deu no meio do Gé agora, hein? No meio do Gé. O camisa número 15, o Bruno Silva. Tá amarelado. Cartão pra ele, hein, André? Mais um na partida, mais um amarelo no jogo, dessa vez para Bruno Silva. Camisa número 15 do Novo Horizontino amarelado. Informação para Bebidas Poti. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Falta para Macaca, 7 minutos passados o segundo tempo de jogo. Tá 3-0 para o Novo Horizontino. Mesmo com a derrota, a Ponte não perde a primeira posição, né? Vai para 15 pontos. Tá perdendo aqui os primeiros 3 pontos na competição. Falta para a equipe da Macaca. Júnior Tavares. Esse não sai do time por nada. Vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe do Novo Horizontino. Quase 8 minutos passados deste segundo tempo. Quase 8 minutos passados desse segundo tempo. Tá 3-0 para o Novo Horizontino. 3-0 para o Novo Horizontino. Lembrando que o Elvis era o único jogador pendurado na Ponte no jogo. Como ele não tá mais no jogo, então vai poder jogar contra o Juventus. É falta para a equipe da Macaca. Júnior Tavares para a bola. Levantou, tocou na boca do gol. Toque para trás da zaga do Novo Horizontino. Escanteio para a Ponte, o primeiro escanteio para a Ponte com 8 minutos do segundo tempo, hein, André? O último toque do zagueiro Adriano, a bola foi pela linha de fundo, escanteio lado esquerdo, vem Júnior Tavares na bola. Vem Júnior Tavares para fazer a cobrança do escanteio. Eu tô procurando aqui quem foi que ficou com a faixa de capitão do time da Ponte. Não tô achando ainda. É falta para a equipe, eu vi, acho que foi o Fraga que ficou com a faixa de capitão. É falta para escanteio para Ponte. Júnior Tavares para a bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça para fora, passa, a bola passa, vai embora. O Edson, zagueirão, meteu a cabeça na bola, passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para os caras. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovos Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Hudson Batagini, gente, uma hora a gente ia perder. Com 5 vitórias, estava todo mundo cantando. Vamos assimilar a derrota e seguir em frente. Ainda somos líder. Tá dizendo aqui o Hudson Batagini. Ivan Oliveira, joguinho chato, horrível. A Ponte está irreconhecível. Agora é tentar buscar um empate. Um 3-0. Não tá fácil, não. Vai, André. Foi embora o meia dúzia Jean Carlos para a entrada do 17 Guipira. 17 Guipira está no jogo, meia dúzia Jean Carlos foi embora. Informação para Ovos Satoshi. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol já, porque vem Ponte, bola com o Guipira, tentou fazer um elástico ali para cima da zaga do Novo Horizontino, tirou. Agora vai. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Chegamos a 10 minutos 10 passados deste segundo tempo, 35 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista. Novo Horizontino tá ganhando, hein? 3 pro Novo Horizontino, 0 pra Ponte, placar ao vivo, futebol interior. 11 minutos passados o segundo tempo, Oeste 0, Linense 1, bola rolando para Taubaté no Oeste, Portuguesa Santista, Velo Clube, Comercial Elemense, todos 0-0. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Vem os caras, bola aqui pela ponta esquerda, chega a zaga da Ponte com o Luiz Felipe. Dá um bico na bola, tira, joga a bola para lateral. É lateral para o Novo Horizontino fazer a cobrança. 11 minutos passados, segundo tempo de jogo. Dá 3 para o Novo Horizontino, 0 para a Ponte. 3 para o Novo Horizontino, 0 para a Ponte. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Tem gol da Portuguesa Santista, hein? A Santista faz 1-0 para cima do Velo Clube. Vem Novo Horizontino, bola aqui para o campo de ataque. Cruzamento, a bola acaba saindo linha de fundo. Tiro de volta para a Ponte. Tem gol também no campeonato, gol do Comercial. Comercial sai na frente em Ribeirão Preto contra o Lemense. 1 pro Comercial, 0 pro Lemense. 1 pro Comercial, 0 pro Lemense. 1 pra Santista, 0 pro Velo Clube. Jogos no primeiro tempo ainda, 17 minutos do primeiro tempo. Taubaté e Noroeste vão empatando 0-0 no segundo tempo. Lemense 1, Oeste 0. Com esse resultado, a Portuguesa Santista vai indo a 13 pontos e vai ficando a 2 pontos de diferença da Macaca na competição. A Ponte, mesmo com a derrota de 3-0 para o Novo Horizontino, a Ponte não perde a primeira posição na competição. Amarelo. Vai. No lance anterior, quem foi amarelado
foi o jogador Gé 19 amarelado, mais um amarelo para Macaca. Informação para Store Colchões. Estamos chegando a 12 minutos passados deste segundo tempo, tá 3-0 pro Novo Horizontino. Bola para Rodolfo, foi pro chão, falta. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, vai mandando mensagem pra gente, vai participando aí, manda mensagem através do nosso WhatsApp, o 989-89-3526. E tem mais um gol no campeonato, gol da Santista, gol da Portuguesa Santista, segundo gol da Luzinha, Santana e Pereira, os gols da Luzinha. Agora a Portuguesa Santista 2, Velo Clube 0. Daqui a pouco vou dar uma passada na classificação da Série 2. Ricardinho trabalha, a bola para a equipe do Novo Horizontino. Tá 3-0 para o Novo Horizontino. A Ponte que não vence o Novo Horizontino já há 2 partidas, né? Então vamos para a terceira partida sem vitória da Ponte contra a equipe do Novo Horizontino. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola Ponte, trabalha a bola o time de Novo Horizonte. Bola aqui com o Ricardinho, Ricardinho volta essa bola um pouco mais atrás. A bola voltou para ele aqui no meio campo, pede bola na ponta direita lá o Raul Prata. Raul Prata volta essa bola aqui para o time de Novo Horizonte. Ele volta a bola para o meio, trabalhou, voltou um pouco mais atrás. Bola para Giovani, Giovani para Bruno Silva para Roberto na ponta esquerda. Toca a bola para Rodolfo, chegou o Luiz Felipe por baixo, cometendo falta. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Novo Horizontino fazer falta ou lateral, vamos ver quem vai marcar aqui. E o Luiz Felipe tem que pegar mais leve, né? Porque ele foi ali no carrinho por baixo para cima do Rodolfo. Tem que pegar leve ali o Luiz Felipe, lateral da equipe da Ponte. Lateral pela esquerda, bola para a equipe do Novo Horizontino, bola para Roberto. Roberto vem na disputa de bola com o Roberto ali, o Felipe Amaral. Joga a bola para lateral, vai lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Domingo, 3 da tarde, tem Ponte Preta e Juventus. Majestoso. Vamos, nação Ponte Pretana. Vamos, nação, lotar o Majestoso para incentivar esse time da Ponte que vem fazendo um bom campeonato, líder do campeonato, mas perdendo o primeiro jogo. Tá certo que tá perdendo de goleada, né? Bola aqui pro Douglas Baggio, ele vira o jogo, trabalha a bola um pouco mais atrás, bola para Giovani, Felipe Amaral vem na caça dele, Giovani volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola ali pro Guilherme Souza, volta, trabalha a bola pelo meio, já voltou, já trabalhou, bola ali pro Ricardinho, Ricardinho tem o Douglas Baggio pedindo bola na ponta direita, já virou, trabalhou bola para ele, vem Douglas Baggio, capitão do time, vem na ponta, abre, volta um pouco mais atrás para Raul Prata para Ricardinho, Ricardinho volta atrás, Novo Horizontino vai tocando bola e a Ponte vai olhando o time de Novo Horizonte tocar bola no campo de defesa, bola do Ricardinho, vira o jogo da esquerda para a direita, vai fazendo certo o Novo Horizontino, né? Time com jogador a menos tem que tocar a bola, bola para Rodolfo, cruzamento, levantamento na boca do gol, Guilherme, foi para a bola ali, Kaique, França, levanta, voo, pousa com ela em seus braços, o goleirão da Ponte, já põe Ponte aqui pro campo de ataque, bola pro Júnior Tavares, Tavares faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui no meio, bola para Dudu, Dudu entrou ainda no segundo tempo, trabalha a bola para a equipe da Macaca, ele volta essa bola aqui pelo meio, volta a bola para Luiz Felipe, volta a bola para Dudu, Ponte fez 3 alterações, uma no primeiro tempo, uma no intervalo, outra no segundo tempo, bola ali pelo meio, trabalha a bola o time da Ponte, bola com o Thiago Oliveira, vira o jogo, trabalha a bola para Júnior Tavares, agora jogando na lateral esquerda, toca a bola para Dudu, Dudu para Gé para Dudu, fez o passe pro Júnior Tavares, pro Dudu, perna direita, uma bomba para fora, a bola passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para o Novo Horizontino, André. O chute forte do jogador Dudu, acabou batendo de perna direita por sobre a meta do goleiro Georgime, que apenas observou. Tiro de meta para o Novo Horizontino, que não tem pressa, vence por 3-0 a Macaca. Bom, na classificação, Ponte líder 15 pontos, a Santista com a vitória vai indo a 13, o Primavera é o terceiro colocado, 11. O Novo Horizontino com essa vitória vai chegando à 4ª colocação com 10 pontos ganhos, o Velo Clube tem 9 pontos, é o 5º, o Juventus é o 6º com 9, Linense 7º com 9, o Rio Claro 8º com 9 pontos ganhos. O Comercial de Ribeirão Preto está subindo na competição, está vencendo, está indo a 8 pontos, é o 9º, o Noroeste é o 10º, tem 7, o 15 de Piracicaba é o 11º, 7, Lemense 12º, 6, Taubaté 13º, 6, Oeste, olha que campanha ruim do Oeste, hein? 14º, 5 pontos, São Caetano 15º, 5 pontos e o Monte Azul 16º colocado, 2 pontos ganhos apenas na competição. Ponte Preta que entrou aí com saldo de gols 7, agora está ficando com saldo 4, o time da Ponte.
O Novo Horizontino, que entrou zerado no saldo, agora está ficando com 3. 12 gols pró, 9 gols contra do time de Novo Horizonte. Trabalha a bola o time do Novo Horizontino, bola aqui para o campo de ataque, o árbitro está pegando uma falta. O jogo está parado, falta para o Novo Horizontino fazer a cobrança, falta em cima do Renan Gorni, viu, André? Em cima do Gorni, quem chegou por ali nele, abrindo a caixa de ferramenta, foi o camisa número 5 da Macaca, que é o Fraga, que já tem amarelo. É lance favorável à equipe de Novo Horizonte, que vai levar perigo à meta de Kaique França. Bom, o Daniel Mendes está dizendo aqui que foi gol contra. Valeu, Daniel, obrigado, viu? Foi gol contra do Jean Carlos e não gol do Rodolfo. Por isso ele não comemorou. O Edilson Roberto, Guilherme e Jean Carlos fracos demais. Zaga mal, Kaique péssimo. Era dos Anjos, mexeu muito mal no time, tá dizendo o Edilson Roberto. Vem, bola pra grande área. Olha o Novo Horizontino, vai fazer, bateu pro gol. Chega a zaga da Ponte. Thiago se joga na bola. O Renan Gorni tava lá para fazer mais um. A bola voltou pro time de Novo Horizonte. Bola para Rodolfo. Chega a zaga da Ponte, tira. A bola voltou de novo. Mais uma vez. Tira a zaga da Ponte com o Thiago. A bola volta aqui pelo meio. Gé briga com o Ricardinho. Voltou. O Gé tá no meio de campo. Trabalha a bola pro time da Macaca. Volta a bola lá pro Guilherme Pira. Na ponta esquerda. Põe velocidade no jogo. Passa pelo primeiro. Vem o Guilherme Pira. Na ponta esquerda. Dudu na marcação para cima dele por baixo. Chegou a zaga da equipe do Novo Horizontino com o Ricardinho. Mas aí a bola pegou no Guilherme Pira. Saiu. Lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. E agora foi o Edson que salvou a nossa lavoura ali, hein? O Edson salvou a lavoura da Macaca. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando mensagem pra gente no WhatsApp, também no Facebook, Futebol Interior. Deixa a sua mensagem pra gente, bom ter a sua companhia. Macaquinha tá perdendo, né? Que coisa, hein? 3 pro Novo Horizontino, 0 pra Ponte, sexta rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. O Novo Horizontino vai mexer 3 vezes. Mudou. E a Ponte vai mexer 2 vezes. Vai, André. Novo Horizontino mudou. Foi embora o camisa número 13, aliás, número 5, que é o jogador Giovani, para a entrada do 13, o Luizão. Foi embora o 7, que é o Douglas Baggio, capitão da equipe, para a entrada do 14, Bruno Costa. E foi embora camisa número 11, Ailon, para a entrada do 17, Léo Tocantins. 3 alterações de uma vez processada pelo técnico Eduardo Batista. E na Ponte vai embora Luiz Felipe para a entrada do 23 na Macaca, que é o Ramon. E também vai embora, vamos ver aí quem vai entrar, o Eliel 9 está entrando no jogo, vamos ver. Aí o senhor quarto árbitro mostrando a placa toda iluminada de amarelo e vermelho. Deram trabalho para ele, foram 5 substituições ao mesmo tempo. Não foi fácil não. Não. O Eliel tá entrando para a saída do camisa 19 da Macaca, que é o Gé. Eliel na vaga do Gé, no time da Macaca. E também o Ramon na vaga do Luiz Felipe. E aí, Frank Francisco? Fala das alterações da Ponte aí. Vamos lá, meu querido. Ô, Carlos, aí agora, na verdade, vai oxigenar o time, né? O time tá todo cansado aí. Carlão, honestamente, 20 minutos do segundo tempo, Novo Horizontino ganhou 2 gols de presente da Ponte no início do segundo tempo. A realidade é essa. O Hélio hoje mexeu mal, ele abusou do direito de errar em substituição. E... amigo, só pelo pouquinho que o Edson tá jogando agora, já mostra que é muito mais jogador que o Guilherme. Agora, pô, eu tô dando treino, eu tenho que saber, né? Me desculpa, eu não vou passar a mão na cabeça, não. Já fizemos isso em outras vezes e tem jogador que não dá, amigo. Carlão, a gente sabe quando o cara tá numa má fase, né? O Léo até agora, pelo menos, ó, Carlos, eu não vi ele perder uma bola pelo alto e nem no chão. O Guilherme, amigo, dá licença. Carlão, essas alterações aí, vou voltar nelas aqui. O Gé tá extenuado. Vamos deixar ele que pelo menos é jovem, vai correr, vai dar um trabalho para essa zaga. O problema todo, Carlos, é que eu não gostei da alteração do Dudu. Eu acho que o Dudu não entrou bem no jogo também.
Este Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol e Interior. Vem bola pro time do Novo Horizontino. O Novo Horizontino mudou o time inteiro. Bola pro Lucas Café. Anota essa alteração aí, André. Teve mais uma. O Raul Prata 2 saiu para a entrada do 23, o Lucas Café. Eu vi subir na placa 2, mas não sabia quem tinha entrado. Aí agora vi o número lá. É o Lucas Café, tá? Que entrou no lugar do Raul Prata. Lucas Café, 23, na vaga do Raul Prata. O Eduardo Batista mexeu 4 vezes de uma vez só. De uma vez Trocou só. 4 jogadores só numa vez, né? Porque ele já havia trocado no primeiro tempo o Bruno Silva na vaga do Guilherme, né? Mas agora ele trocou os 4 que ele poderia em uma só. Vai oxigenar. O time tá ganhando 3-0, vai ganhar o jogo, né? Metade do segundo tempo. E o Hélio dos Anjos volta com o Ramon, depois de muito tempo voltando a jogar. Ramon, volante que era do Atlético Goianiense, se contundiu ainda no Brasileirão Série B. Vem Ponte, bola aqui pelo meio campo, bola pra Fraga, Fraga volta essa bola aqui pelo meio, trabalha a bola pra Felipe Amaral, Felipe Amaral pela ponta direita, trabalha a bola pro time da Macaca, bola pra Ramon, Ramon fez o passe pro Guipira, entrou na grande área, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora! Passa, vai embora, último toque do jogador do Novo Horizontino, escanteio pra Ponte, André. É, no lançamento do Ramon pro Guipira, ele saiu na cara do goleiro George, chutou travado pela zaga, último toque do Guilherme Souza, foi embora, é escanteio lado esquerdo, Guipira, 17 na bola. Vem Guipira para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte, dá 3-0 pro Novo Horizontino, o Edson tá na grande área, Guipira, bate curtinho, trabalha a bola na ponta esquerda para Júnior Tavares, Tavares pro Guipira, trouxe a bola, perna direita por baixo, a zaga tira, Lucas Café, a bola volta para Júnior Tavares, o passe no meio, puxou ali o Thiago, zagueiro da Ponte, a bola acabou saindo, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão do Novo Horizontino fazer a cobrança. E o Thiago pegou a abraçadeira de capitão, hein? Ficou com a abraçadeira de capitão. Thiago Oliveira, o capitão do time até o final do jogo. Pois é, com a saída do Elvis, a abraçadeira de capitão do time Carlos, ficou pra ele. Oi. E você tava falando aí, amigo, e eu quero te dar uma palmatória aqui e perguntar pro Hélio por que ele não entrou com o Júnior Tavares de lateral esquerdo. Vê se a gente tá tendo problema na lateral esquerda. Pois é. No primeiro tempo, depois da expulsão, eu acho que começa errado ali. E depois o Hélio tenta consertar, quando ele coloca o Dudu no lugar do Elvis. Ele tenta consertar. E aí, porque o correto seria fazer o quê? Tirou o Elvis, coloca o Gabriel, coloca o Cássio. Simples assim, né? Simples assim. Mas aí ele tentou consertar. Eu não teria tirado o Pablo Diego, não. Isso lá na primeira alteração. Depois, gente, a substituição do Elvis. Os caras estão extenuados. O Elvis eu nem teria levado para Novo Horizonte. Guarda ele pro jogo contra o Juventus. Vai ter muita gente lá. E vem Novo Horizontino, bola pro campo de ataque, levantamento na boca do gol. Kaique França. Espalma o goleiro da Ponte, põe bola aqui pro campo de ataque pro Dudu. O Dudu teve que tocar pra ele mesmo, né? Aí chegou a zaga da equipe do Novo Horizontino, tira a bola com o Bruno Silva, trabalha a bola pro Jorge, aperta ele que ele entrega. Aí o Eliel que tava na jogada, o Jorge vira esse jogo lá na ponta direita, trabalha a bola pro time de Novo Horizonte. Ronaldo de Lima Neto, tá ligado com a gente aqui. Agora começa a aparecer os antes, né? Os caras que sumiram durante as 5 primeiras rodadas, agora começam a aparecer aqui, ó, gente. Cuida dos seus lá, eu vou cuidar do meu aqui, tá? Com essa zaga, lateral ruim, zaga muito ruim, tá dizendo aqui o De Assis. Marrom Menezes também tá ligado conosco. Valeu, meu querido. Obrigado pela audiência. E os Santos vão querer... É sério que vocês estão querendo zoar, gente? Bola pela direita, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Novo Horizontino da Ponte pra tirar. A bola volta aqui pelo meio, falta em cima do Ramon. E tem mais uma aqui, viu? Jogo parado do Ricardinho, falta pra equipe. É diante? Se for antes não precisa ler, não. Ele é Ponte só que ele fala que o Paulo, eletricista, ele fala que a lateral esquerda tá uma avenida e a lateral esquerda é uma piada. E ele discorda de você dizendo que não tem nada de poupar ninguém. O problema é o técnico que não sabe mexer no time. Tá certo. Você discorda de mim, eu discordo de você, amigo. Jogo é físico, né? Não dá pra jogar a cada 2 dias. Os caras estão extenuados. Com todo o respeito. Mas entendo você discordar de mim, eu discordo de você. Tá tudo certo, tá empatado o jogo. Bola ali pela direita, vem Edson, pela ponta. Ele trabalha a bola aqui pra equipe da Ponte, toca a bola para Felipe Amaral. Eu já teria poupado metade do time, né?
Não ia fazer diferença, tá tomando 3 no lombo mesmo. Bola aqui pela ponta esquerda. Trabalha a bola o time do Novo Horizontino. Bola com o Léo Tocantins. Ele faz a finta, passa pelo primeiro. Tem que segurar para não tomar mais, hein? Na ponta esquerda, ele vira o jogo para Rodolfo. Rodolfo vai voltar um pouco mais atrás. Bola pro Roberto. Roberto pro meio. Trabalha a bola aqui na ponta. Bola pro Luizão. Camisa número 13. Vem ele, fez a finta, virou. Trabalhou na ponta pro Renan Gorni. Chega a zaga da ponte para tirar. A bola volta pro Guipira. Guipira vem, perde a bola pela direita porque o Lucas Café ganhou, ele voltou essa bola um pouco mais atrás, bola pro Adriano vira o jogo pra Roberto na ponta esquerda, trabalha a bola pro time do Novo Horizontino, bola com o Léo Tocantins toca a bola aqui pro Rodolfo, vem o camisa número 10, o Hélio tá pedindo impedimento, mas o árbitro mandou seguir, a bola volta aqui pelo meio, bola pro Bruno Silva, volta a bola ali pro Adriano, zaga central, passa a linha que ele vira o gramado, vira o jogo pra Ricardinho, vai tocando bola o time do Novo Horizontino, e atenção torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. Toca eletrônico, mesa de som dos canais Futebol no Interior, marcando 27 minutos, 30 segundos passados deste segundo tempo, 17,5 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista. Te contei não, Novo Horizontino 3, Ponte 0, placar ao vivo, Futebol Interior, Oeste 0. Linense 1, segundo tempo esse jogo. Primeiro tempo, bola rolando para Taubaté e Noroeste, 0-0. O Comercial vai vencendo o Lemense pelo placar de 1-0. O Comercial vence o Lemense por 1-0. E a Santista vence o Velo Clube pelo placar de 2-0. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. O Frank, 28, segundo tempo, Novo Horizontino 3.0. Carlos, hoje não foi nosso dia. Mas é bom a gente lembrar, Carlos, a Ponte vai continuar na liderança do campeonato. Uma hora tinha que perder. E foi hoje, Carlão. E pensando daqui com mais calma, você tinha razão, podia ter poupado mais gente, né? E a gente precisa saber a falha do elenco onde está. Hoje ficou bem claro, né, Carlos? A gente vai precisar de um zagueiro, né? Mesmo o Edson jogando bem, o problema é ter o Guilherme no elenco, né? Meu pai sempre falava que se você tiver Não pode levar nem pro banco. Um cara desse no elenco... próximo ele já não vai estar mesmo, né? Uma hora ele vai acabar jogando, você vai acabar pondo ele. Então não tem que estar aí, tem que ir embora. Agora falta em cima do camisa número 10, o Rodolfo. O jogo tá parado. Marrom Menezes tá com a gente. Obrigado, Ramon. Não vamos dar moral pra Ante, não. Os caras têm muito problema lá. Vamos resolver os nossos aqui. Carlos Ribeiro pode até perder o jogo. O jeito que perde é que fica difícil de aceitar. Tô contigo, Carlão. Tô contigo. Onde eu marco aí? Vai mudar. Onde eu anoto isso aí? Então, tem alguma substituição errada aí. Porque não podia mais trocar. Vai embora, não tem mais condições. O camisa número 10 da equipe do Novo Horizontino, o jogador Rodolfo. Quem vai entrar ali? Vamos ver já. Rodolfo já saiu de campo. Quem vai entrar na equipe de Novo Horizonte é o camisa... Acho que é o Barba, hein? É o Barba. É o Barba, ele mesmo. Só resta, é o 18. É o 18. Barba tá no jogo, o Rodolfo 10 foi embora. Última alteração processada pelo Eduardo Batista na equipe de Novo Horizonte. Informação para Store Colchões. Vamos ver aqui. Lucas Café, Bruno Silva, Luizão, Barba, Léo Tocantins e tem um Bruno Costa aqui. Número 14. Ele entrou no lugar do 7, que foi o jogador Douglas Baggio, que foi embora. Bom, então vamos mudar a regra. Tem 6 alterações aí. E o Ramon acabou de tomar amarelinha aqui, Carlão. Entrou e já tomou amarelinha. Oh, meu Deus do céu. Amarelo pro Ramon, camisa número 23. Bom, vamos procurar direitinho aqui, porque não pode acontecer 6 alterações, tá? Então, alguém não tá no jogo, tá? Alguém aí desse não tá no jogo. Eu acho que é o Bruno Costa que não tá. Mas eu também não vi o Douglas Não, o Baggio. Douglas Baggio foi embora. Mas não pode trocar, André. 6 não pode trocar. São só 5 alterações. São só 5 alterações, né? Não tô sabendo que mudaram aí que foi mudado as alterações, né? O 17 tá no jogo. Tá no jogo, tá lá, que é o Léo Tocantins. Ele está jogando aqui pela ponta esquerda. Vamos ver agora. A não ser que não teve aquela do 23 lá, né? Mas eu vi um 23 ali, cara, na ponta direita. O Lucas Café, né? Isso. A não ser que ele não esteja lá, né? Mas que eu vi
a placa número 2 subindo, eu vi. E o 23... Não, a placa 23 eu não vi. Eu vi só o 2. Né? Aí depois eu vi que a televisão colocou o 23 lá. Trabalha a bola o time do Novo Horizontino. Bola pro Ricardinho. Daqui a pouco a gente descobre aqui. Trabalha a bola, volta um pouco mais atrás. Bola aqui pro camisa número 3 do time de Novo Horizonte, que é o Bruno, o Adriano. Ele vira, o jogo na ponta direita. Bola pro Bruno Silva. Chegamos a 32 minutos passados desse segundo tempo. Tá 3-0 para a equipe de Novo Horizonte. Novo Horizontino vence pelo placar de 3-0. Trabalha a bola o time do Novo Horizontino. Bola ali com o Barba. Barba volta, essa bola aqui um pouco mais atrás. Trabalha, volta um pouco mais atrás. Volta a bola aqui na ponta esquerda, bola pro Roberto. Roberto vira o jogo, vai trabalhando a bola o time de Novo Horizonte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Vai, André. Vamos lá então, o camisa número 2. O Raul Prata tá no jogo? O Raul Prata. É que essa numeração... Não dá pra ver. Não dá pra ver. Um dos caras não entrou. Pode ser que seja o Raul Prata que continua lá. Mas eu confesso que não tô conseguindo visualizar aqui, porque não tem 6 alterações, tá? O João Limírio tá dizendo que foram 6. O árbitro não se atentou a isso? João, não pode 6. Não sei que mudaram a regra e eu não tô sabendo. Vem bola o time do Novo Horizontino. Bola aqui pela ponta esquerda. Bola pra Roberto. Vem cruzamento, Amaral. Mete o pezão na bola. O Amaral tira dali. O Amaral mete o pé na bola. Carlos, a minha dúvida é só do lado de lá. É que não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver a numeração. Se é 2 ou 23. Não dá pra ver. Não dá pra ver a numeração. E a gente vai ficar aqui esperando pra ver se realmente houveram essas alterações aí no time do Novo Horizontino. Bom, você participa, manda mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem no nosso WhatsApp, 989-89-3526, 989-89-3526. Deixa aqui a sua mensagem pra gente nos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalha a bola o time do Novo Horizontino, bola aqui pro campo de ataque, sobe a zaga da ponte para tirar a bola, volta pelo meio, bola pro Barba, tá na ponta esquerda, ele vira o jogo pra Roberto, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça pra fora. Meu Deus. Renan Gorni, quase o quarto gol dos caras, André. E no bom cruzamento do camisa número 17, o Léo Tocantins, o Renan Gorni chegou lá, de cabeça no meio da área, zaga da ponte assistindo e de novo ele apenas cutucou à esquerda da meta de Kaique França, que já estava batido no lance. Quase o Novo Horizontino chega ao quarto gol no jogo. Bom, vamos lá. O Novo Horizontino já havia feito uma mudança, que era o Bruno Silva, na vaga do Guilherme, que saiu machucado no primeiro tempo, ok? Ponto. Aí, o Eduardo Batista, né, havia feito 3 alterações na informação do André Luiz. Eu vi, não sei se é erroneamente ou não, né, o número 2 subindo. E aí a TV, a geradora aqui do YouTube, colocou que o Lucas Café, camisa número 23, também estava no jogo. Aí seriam 5 substituições. É o máximo que dá para fazer. Não pode trocar 6. Né? Não pode. São 5 jogadores apenas, né, de substituição. E aí tem mais um aqui em campo, que é o camisa de número 13, o Barba, o 18 que entrou na vaga do Rodolfo, né? Vamos completar aqui, quem que é aquele ali? Eu acho que... 18 na vaga do Rodolfo. Sim. Olha lá, é aquele lá que tá com a bola que eu não consigo enxergar. É esse aí. Se é o 2, se é o Raul Prata ou não. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toca de cabeça, na trave, a bola vai entrando, Gorni vai fazer, bateu pro gol, Kaique! Defende o goleiro, mas não valia mais nada. Tava impedido na volta ali o Renan Gorni. O ataque lá pela direita do time do Novo Horizontino, a bola acabou batendo na trave.
Que loucura, André, quase o 4 gol dos caras. E de novo no contra-ataque rápido do Novo Horizontino, a bola levantada pelo setor esquerdo, toque de cabeça do camisa do número 17, Léo Tocantins, Kaique foi pra bola, a bola bateu na trave e na volta. O Renan Gorni, na cara de Kaique França, chutou em cima do goleiro da Ponte, que se arrojou no lance, evitando aquele que seria o 4º gol do Novo Horizontino no jogo, a zaga da Ponte totalmente perdida na partida. Vem Ramon, bola aqui no campo de ataque, Ricardinho por baixo, cometendo falta. O jogo tá parado, é falta pros caras, falta pra Ponte, falta pra Macaca, falta cobrada, bola pro Júnior Tavares, tá lá na ponta esquerda, desce o Tavares, passa pelo primeiro, o Guipira pede, bola na ponta esquerda, também tá por ali o Dudu não entrou bem no jogo não, hein. O Guipira tá entrando sempre melhor que ele, o Gui tá na ponta esquerda e o Dudu é sempre a primeira opção do nosso treinador. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola pro Fraga. Fraga volta um pouco mais atrás. Bola pra Macaca. Vem trabalhando bola ali o time da Ponte. Bola com o Ramon. Ramon vem aqui na ponta esquerda. O camisa número 21 do time da Ponte. Ele vira o jogo. Trabalha a bola ali pro Beliel. Pro Guipira. Chega a zaga da equipe do Novo Horizontino. Tira. Joga a bola para a linha de fundo, escanteio para os caras, hein, André Luiz? Último toque da zaga do Novo Horizontino, a bola foi pela linha de fundo, escanteio lado esquerdo, a Macaca desce. Vamos ver ali, vem para a cobrança, é o Júnior Tavares, 22 na bola. Júnior Tavares, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Novo Horizontino. Vê se encontra o número 2 aí, viu? Tá lá, o 2 tá lá. O 2 lá. Então tá feito, não tem Lucas Café no jogo não, tá? Escanteio, bola pra Ponte, Júnior Tavares levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga, tira a bola, volta de novo para ele, pro Tavares, cruzamento, pro Eliel, toque, pro Dudu! Pro gol! Mas não vale nada. E como não tem VAR, o bandeirinha aqui, o auxiliar o número 1, o Fausto Augusto Viana Moretti, 38 anos, professor de Educação Física, anota o impedimento do ataque da Ponte. Tava, né, André? Tava sim, Dudu Atamoto, totalmente na banheira, com toalha, sabonete, aromas naturais, etc. Lance favorável à equipe do Novo Horizontino, que ganha por 3-0 e vai tirando a invencibilidade da Macaca na Série A2 do Paulistão 2023. Então é isso, gente, resolvida a parada aqui. O Lucas Café 23 não entrou, o Raul Prata continua no jogo, e aí entraram então Bruno Silva 15, Luizão 13, Barba 18, Bruno Costa 14 e Léo Tocantins 17, as alterações no time do técnico Eduardo Batista. Na Ponte entraram Ramon, 23, 17, o Dudu, o Eliel e o Edson. O 7, o 13, isso, o 9 e o 9. Exatamente. Jogadores que entraram no time da Macaca, todo mundo, 5 substituição para cada um. Falei, poxa, será que mudaram a regra do futebol? Não. E eu não tô sabendo desse bagulho? Poxa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Edilson Roberto, zaga mal, Kaique péssimo, Hélio dos Anjos mexeu mal no time. O Edilson Roberto ainda fala, a gente está criticando o Guilherme com muita razão, porém o Thiago e o Jean Carlos são do mesmo naipe, hein? Todos os 3 não podem jogar de titulares na Ponte. Eu não vou pegar no pé do Thiagão não, cara. Não vou pegar no pé do Thiagão não. E entendo aí vocês, mas não vou pegar no pé do Thiagão não. Com todo o respeito do mundo. Bola aqui para a equipe do Novo Horizontino, a bola acaba saindo para lateral para o time de Novo Horizonte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Passamos de 40, quase 41 passados desse segundo tempo, 4 mais acréscimos para terminar. Série A2, Campeonato Paulista, primeira derrota na Ponte na competição. Novo Horizontino vence, Novo Horizontino 3, Ponte Preta 0. Placar ao vivo, Futebol Interior. O Linense faz o segundo para cima do Oeste. Finalzinho de jogo lá também. Oeste 0, Linense 2. Taubaté vai empatando com o Noroeste
pelo placar de 0-0. A Santista vai vencendo o Velo Clube por 2-0. E o Comercial de Ribeirão Preto vence o Lemense pelo placar de 1-0. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, com você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol no Interior, 3 para o Novo Horizontino, 0 para Macaca, você ligado conosco no Facebook, também no YouTube, vai deixando aqui a sua mensagem pra gente, vai mandando mensagem pra gente. O Carlos Ribeiro tá dizendo que o 23 que entrou foi na ponte, pra saída do 2, é verdade mesmo, foi isso que eu fiz aí, foi essa a minha falha, né? O 23 que entrou no lugar do 2 foi na ponte, saiu o Luiz Felipe e entrou o Ramon, é isso mesmo, Carlão, obrigado, viu? João Limírio, valeu, João, tá respondido aqui, não foram 6 porque não podem não podem ser feitas 6 alterações, são só 5 alterações liberadas pela International Board. Bola aqui para a equipe do Novo Horizontino, bola para o Barba que a Ponte Preta já tentou a contratação dele na temporada 2021, volta a bola aqui pela ponta esquerda, bola para Guilherme toca a bola aqui para Ricardinho trabalha a bola para a equipe do Novo Horizontino, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para o Bruno, ele trabalha a bola aqui no campo de defesa, é o Bruno Silva, né, o Luizão, que tá com a bola, volta um pouco mais atrás, bola para o Roberto para o Luizão na ponta direita, ele trabalha a bola ali para o Adriano, o camisa número 3, o Luizão veio jogar de zagueiro e o Bruno foi jogar de volante, volta a bola para o Adriano, lá na ponta direita, o Raul Prata pede bola, sai jogando, bola ali pro time do Novo Horizontino, trabalha a bola com o Luizão, vem no intervalo, vem aqui no campo de defesa, Ponte vai só olhando, o Eliel vem na marcação, trabalha a bola na ponta esquerda, bola aqui na ponta, vem o time do Novo Horizontino, acabou o campo, né? O juizão não deu essa saída de bola, na ponta esquerda vem o time do Novo Horizontino, bola acaba saindo para a linha de fundo, Eliel vem na marcação, pra mim a bola saiu. O árbitro diz que não. Aí o árbitro tá marcando escanteio para a equipe do Novo Horizontino pela esquerda, André. Último toque do Eliel, bola pela linha de fundo. O árbitro está marcando sim o escanteio, lado esquerdo. Favorece a equipe do Novo Horizontino, que não tem aí pressa alguma. Vence por 3-0 a Macaca. Vem para a cobrança, o meia dúzia, Roberto na bola. Vem Roberto para fazer a cobrança do escanteio, quinto no jogo para a equipe de Novo Horizonte. Para mim essa bola tinha saído aqui atrás. Roberto para a bola, levantou, tocou na boca do gol. Amaral toca de cabeça, chega a zaga da Ponte. Guipira tirou dali. Aí ele trabalha, a bola ali pro Dudu. Dudu baixinha, toca pro Guipira. A bola vai ficar pro Jorge. Sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Estamos com 44 passados deste segundo tempo. 3 para o Novo Horizontino, 0 para a Ponte. Novo Horizontino vence depois de 2 rodadas. A Ponte perde depois de 5 rodadas. Está perdendo por 3-0, mas mesmo assim segue firme e forte na liderança da Série A2. Ô, Fran, renda. 44 minutos antes a renda. Vamos lá, André. Pagante, R$ 1.379 para uma renda de R$ 18.400. Confirmando a você. Público pagante 1.379 para uma renda de R$ 18.400. Até aqui, Novo Horizontino 3.0. O menor público da Ponte Preta nesta Série A2 do Campeonato Paulista. Novo Horizontino e Ponte Preta 1.379. 79 torcedores da Ponte Preta. 1.300 do Novo Horizontino que vem. Bola aqui para o campo de ataque. Chega a zaga da Ponte para tirar. Tira, joga a bola na linha de fundo, é escanteio. Mais um para a equipe de Novo Horizonte. 6º escanteio no jogo. Escanteio para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Vem para a bola para fazer a cobrança do escanteio. Roberto, chegamos a 45. Mais 2. É econômico o árbitro, hein? Mas vamos acabar com esse negócio logo, né? Ah, hoje não foi o nosso dia. Hoje não é nosso dia. Roberto pra bola, levantou, segundo pau, toca de cabeça. A zaga da Ponte tira, a bola volta. Roberto vai pegar essa bola, não quer ir pra bola porque tá impedido. Foi inteligente, né? Mas ele não foi pra bola. A bola acabou saindo pra lateral. É lateral pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. Renata Dalgalo, tá ligada com a gente. Ronaldo de Lima. Ô Ronaldo, não vamos dar moral pros caras, não. Não vamos dar moral, não. Eu não vou nem falar o nome. O João Polar tá ligado com a gente também. Valeu. Renata Dalgalo, Roberto Santos, Fábio Alves de Almeida.
o Carlos Ribeiro. Valeu, Carlão. Obrigado aí pela audiência. 46 minutos, segundo tempo de jogo, 3 para o Novo Horizontino, 0 para a Ponte. Próximo jogo da Macaca, domingão, 3 da tarde, contra o Juventus. Contra o Juventus, no Majestoso lotado, hein? Vai ter muita gente no Majestoso para acompanhar a Ponte Preta e Juventus. Liderança da competição, time da Ponte. Ô Frank, antes de acabar o jogo aqui, que eu ia falar é o seguinte, esse campeonato é assim, né? Você imagina um jogo ruim desse numa fase de mata-mata, para reverter depois fica difícil, né? Terrivelmente, é por isso que eu falo, Carlos, uma derrota que vai trazer muitas lições. Muitas lições. Veio na hora certa, no momento certo. Continuamos na liderança, 15 pontos, tem gordura. Entendeu, Carlão? E chegou na hora do aprendizado. Hoje, Carlão, para resumir a história aí, é o seguinte. Fecha a conta e passa a régua. O árbitro do jogo, Fabiano Monteiro dos Santos, 25 anos. Administrador de empresa, ponto, centro do gramado. Acabou em Novo Horizonte, Jorge Ismael de Biasi. Derrota da Ponte, Novo Horizontino 3, Ponte Preta 0. Primeira derrota da Macaca na competição. Macaca segue líder, 6 rodadas, 15 pontos. A Ponte perdeu, o Novo Horizontino ganhou. Aplausos para o Novo Horizontino que venceu a líder com 100% até aqui. Venceu com autoridade, 3 para o Novo Horizontino, 0 para a Ponte. A Ponte perdeu. Mas domingão tem mais, Macaca em campo contra a equipe do Juventus, 3 da tarde com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Fim de jogo em Novo Horizonte, 3-0 para o Novo Horizontino. Seu destaque aí na saída dos jogadores, André Luiz. Eu confirmo a você o placar, final de jogo no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, com gols de Ailon aos 3 da primeira etapa, Rodolfo ao primeiro minuto da segunda etapa e também aos 4 minutos da segunda etapa, o Renan Gournet. Hoje o Novo Horizontino venceu a Ponte por 3-0 e agora sobe aí na tábua de classificação, vai a 10 pontos ganhos a equipe de Novo Horizonte. Mais ninguém no tapete verde do estádio Jorjão, em Novo Horizonte. Jogadores da Ponte já saindo para o vestiário, jogadores do Novo Horizontino também. Vamos tentar pegar a palavra de algum dos jogadores de Novo Horizontino e Ponte Preta, aguardando ainda aí os jogadores passarem pelo microfone da Rádio FM Canais Futebol Interior, Carlos Corsato. Legal, André, se aparecer alguma aí, você chama a gente pra gente colocar aqui com a geradora dos caracteres, que é o pessoal lá do YouTube. Verdade, o gol o segundo gol não foi do Rodolfo, é por isso que ele não comemorou, né? Ele estava na jogada, mas quem meteu a bola pro fundo da rede foi o Jean Carlos. Ô Frank, na live aqui, né, eu tô defendendo o Thiago, mas o pessoal tá bravo, hein, com o Guilherme, com o Thiago e com o Jean Carlos. O pessoal tá dizendo que eles não têm condições de jogar na Ponte. O Guilherme, eu tô contigo, eu tô com todo mundo aqui. Eu acho que o Guilherme não pode mais entrar em campo com a camisa da Ponte Preta, né? Ele não tem condições de jogar pela Ponte Preta. O Thiago não. O Thiago, não vi falha no Thiago aí em nenhum dos gols. E o Jean Carlos é menino, se não tiver paciência com o rapaz também, vai ficar difícil. Mas e aí, Frank, 3-0 pro Novo Horizontino. Carlos, parabéns pro Novo Horizontino, você falou tudo. Venceu o grande do campeonato, vinha a Ponte de 5 vitórias. O Novo Horizontino jogou com autoridade em casa, fez 3-0. Não importa que a Ponte errou e entregou a paçoca, Carlos. Eles fizeram a parte deles. Agora, do nosso lado, Carlos, realmente uma noite lamentável. Vendo o replay aqui, o seu Fica Guilherme... pior, cara. Não. Fica pior. Não foi o cara do Novo Horizontino que cabeceou pra defesa do Kaique. O Guilherme. Foi o Guilherme. Você foi positivo. A Ponte entrou jogando 12 contra 10. E depois depois que o Guilherme foi expulso, a 29... né? Aí a Ponte jogou 11 contra 10. O Guilherme estava jogando contra. Estava só com a camisa da Ponte, mas ele estava jogando a favor do Novo Horizonte. Infelizmente, eu não gosto de fazer isso com um jogador, isso é desagradável, Carlos. Mas a gente tem que alertar. E eu queria lembrar que na Série B do ano passado, em Novo Horizonte, o seu Guilherme aprontou também lá, Carlos. Ele também aprontou em Novo Horizonte. Então, assim, se já é recorrente, a gente já sabe que vem falhando, Hélio, faz um negócio legal pra você, pro jogador e principalmente pra nós, torcedor. Bota o Edson aí, olha, o menino entrou, não perdeu uma bola pelo alto, não perdeu uma bola por baixo. E, infelizmente, eu vou ter que concordar com o torcedor.
jogar ao lado de um jogador igual o Guilherme, você vai desestabilizar quem? O Thiago. O Thiago, depois que entrou o Guilherme, ele melhorou, mas o Thiago também vinha numa partida claudicante. Por quê? Tá jogando do lado do Guilherme. Já joga abalado. Agora já os caras estão comparando o Guilherme com o Fabrício. Gente, não dá. Com todo o respeito, não dá pra comparar. Não, o Fabrício é bem melhor. É melhor. Muito o Fabrício melhor. é melhor. Muito o Fabrício melhor. é melhor. Eu sei que ele falhou muito na Ponte Preta, mas o Fabrício é melhor que o Guilherme. Muito melhor. Não dá pra comparar. E uma coisa que eu gostei hoje, Carlos, eu vou salientar, porque assim, não é quando vence que tá tudo certo, sempre falo isso, e não é quando perde que tá tudo errado. Hoje fiquei feliz com a volta do Ramon, Carlos. Vai ter que ir entrando devagar, canchando, mas vamos lembrar que a primeira bola ele meteu o Guipira na cara do goleiro. Ô Frank, ó o que tá dizendo aqui o João Polar. Eu vou ler a mensagem dele aqui, porque não é só a mensagem que vai pro nosso lado, tem que ler a mensagem contra também, né? Mensagem de torcedor da Ponte, tá? Vocês que são antes aí, vão procurar jogo do seu time pra falar, porque eu não vou falar o nome de vocês aqui não. Ponte precisa urgente de 2 zagueiros. Sanches, que não vou poder ler isso, né? E o Matheus Silva, o resto não dá. Giancarlo Zadeu, chega, me dá raiva ver esse moleque em campo. Guilherme, manda embora. Hélio, se liga, presta atenção nessa derrota. A 2 tem surpresa. Aí vem o João Polar. Carcando eu aqui. Para com isso, Carlos. Esse seu papo que o Giancarlo é menino. O moleque é fraco. Empresta ele. Não pode. Não, na Ponte não vai dar certo. Escreve aí. Tá dizendo o João Polar. Ô João, eu espero que você esteja errado, porque eu boto fé nele. Mas para ser titular ainda não dá, né? Mas li aqui a sua mensagem, viu, ô João? Obrigado aí pela participação. Muito obrigado mesmo. Pode mandar mais mensagem aqui, tá? Ponte Pretana eu respeito e vou ler. Guilherme Souza, fraquíssimo, comprometeu. Jogamos com 10, quase que o jogo todo. E os caras com 12, né, Roberto? Isso pesou também. Que o professor Pardal tire lições do jogo de hoje, tá vendo? Ganha 5, perde uma, o povo, ó, desce a marimba. Roberto Santos, Dedé, Fabrício e Guilherme Souza. Difícil saber quem é pior. Eu lembrei do Alisson, gente. O Alisson fez gol em derby, tem meu respeito. Por isso que eu tô te falando, Carlos. Eu lembrei gol... do Alisson. O Alisson consegue ser melhor. O Alisson fez gol em derby. Pelo amor de Deus. Tem meu respeito. Sabe quem tá acompanhando a gente aqui? Deixa eu mandar um abraço pro maior e melhor treinador de goleiros deste país. Amigo Beto Gastali. Betão. Que só descobriu pro futebol o Ivan. Só isso, né? Depois o Pedrão e muitos outros por aí. Ô Betão, tá acompanhando em Chiang Rai, na Tailândia. Betão, meu querido, um abraço, rapaz. Um abraço, Betão. Grande Beto Gastali. Quer ver, Frank? É que ele não me viu jogar na década de 80, senão ele me levava. Graças a Deus que ele não te viu. Fábio Alves de Almeida. Frank, eu infelizmente estava certo naquela conversa em off sobre o Guilherme. Verdade, obrigado da mão palmatória. O Guilherme usou a sua frase quando você usou com o Dedé. Ele me chamou no PV hoje e falou, Frank, é temerário a entrada do Guilherme. E eu achava que ele não era tão ruim assim, né? Mas é ruim, hein? É ruim. Ó, não dá. O Guilherme não dá, tá, gente? O Guilherme não dá. Hoje a Ponte entrou em campo jogando contra 12. Porque vocês vão ver lá o primeiro gol. Cruzamento da esquerda. Quem toca a bola pro gol é o Guilherme. E aí depois ele tem a chance de tirar e fica vendendo bobo e trocando pasmado ali na pequena área. O camisa número 11, o Ailon, mete o pé na bola e faz 1-0 para os caras com 2 minutos de jogo. E aí, vamos combinar, né? Que o Hélio dos Anjos, depois que o Guilherme foi expulso, ele enfiou o pé pelas mãos. Ele coloca um zagueiro, aí todo mundo, não, tá certo, tem que tirar atacante também. Tá, mas para colaborar comigo, no segundo tempo ele tira o Elvis e coloca um atacante. Tudo que ele não deveria ter feito, Carlos, ele acabou fazendo. Porque quando ele tirou o Elvis, ele tirou o armador. Se você vai tirar o armador, eu tô com você. Você tem que pôr um outro para armar o jogo. Ele errou tudo aqui, ele podia ter trabalhado com calma. O Hélio hoje foi terrível também. Hoje ele acompanhou a galerinha aqui da Ponte. Carlão, infelizmente, a gente não queria, mais uma hora ia perder. Ainda bem que perdeu numa hora possível. Tô com você, você imagina um jogo desse.
no mata-mata a gente tomar uma trauletada 3-0 fora de casa. Depois pra reverter já era. Vai ficar terrível. Então, ó, pelo amor de Deus, gente. Aquela história, quando você tem um jogador estilo do Guilherme no elenco, Berlim, vai por mim que você já viu muito disso. Se ele ficar aí, uma hora ele vai jogar. O meu problema é esse, que uma hora ele vai pegar banco e uma hora ele vai ter que entrar. Nós estamos ferrados. Esse cara não dá pra jogar na Ponte Preta. Não insistam. E outra coisa, eu tô com o Carlos aqui. Gente, o Dudu, um cara, gente boa, entrou em vários jogos bem, mas tá na hora de dar oportunidade pro Guipira. Ele falhou um pouquinho no arremate, ele demorou um pouquinho para bater na bola que o Ramon lançou, mas começa a dar mais oportunidade, começa a dar oportunidade pro Liel, dá uma paradinha com o Dudu, já não é o primeiro jogo que ele entra e não vai bem na partida. Ele é sempre a primeira opção. E é sempre a primeira opção, pô. 9 da noite, mais 2 minutos. Rapidinho aqui, a gente vai ter que ir pro intervalo para abrir o fim de jogo, né? O pessoal tá dizendo, a entrevista coletiva vem rápido. É que hoje, como o jogo não é no Majestoso, né? Então, talvez a Ponte não abra a live no Ponto TV. E aí a entrevista pode chegar gravada e aí vai demorar um pouquinho, tá? O Célio Zanqueta, Carlos, que sirva de lição, não somos imbatíveis. Ou jogamos, sempre, Célio. Eu venho falando isso aqui. A Ponte tem que se classificar logo e aí começar a rodar o elenco, porque os caras estão cansados sim. Teve um ouvinte aqui, agora não vou falar o nome porque pode ser que eu erre, né? Que falou assim, Carlos, para com esse papinho, né? De que tem que descansar os caras, mas tem. Eles jogam de meio de semana e a Ponte vai jogar assim até o final da primeira fase. Meio de semana, fim de semana. Meio de semana, fim de semana. E os principais jogadores do elenco não tem tempo para treinar. Vão sair desgastados fisicamente. Então tem que rodar o elenco sim. Tem que fazer isso. Pro Elvis jogar 45 minutos, eu não teria nem levado. O Cássio Gabriel entrou num jogo, foi contra o 15 de Piracicaba, inclusive. Sim, uma boa partida. E jogou bem. Então, coloca o Cássio Gabriel para jogar. Fábio Fernandes está com a gente. O Roberto Santos, pelo menos a coletiva será rápida. O Aparecido Alves, o Guilherme não é ruim, é péssimo. O Fábio está dizendo aqui, boa noite, Frank. Hoje, sem comentários. Parece que o Hélio se perdeu, está dizendo a Silvana Pereira. Jean Carlos também, infelizmente, está com uma preguiça quando tem a chance. O Aparecido Alves da Silva, o nosso treineiro tinha que ter tirado o Jean Carlos. Falei isso no intervalo. Falei isso. Na hora da expulsão. E colocado o Tavares para fechar a esquerda. Tavares jogou bem de lateral. E deixado o Pablo Diego em campo. Eu acho que já começou o erro ali, né? O Guilherme é ruim, não dá para ficar com ele. Mas depois da expulsão, o erro começou ali. Edilson Roberto. Kaique muito mal, desde o início da temporada. O pessoal tá pegando no pé do Kaique aqui. Chiquinho Lavacar, minhas desculpas. Mas ainda tem gente que aposta no Kaique França. Coloca no time aí, eu tô nessa, viu, Chiquinho? Mas a gente respeita aqui a sua opinião. Por exemplo, o Gustavo Carvalho, se não fosse o Kaique, tinha sido mais. Guilherme sem tempo de bola e arranque. Guilherme é o novo Fabrício, meu Deus. Guilherme Souza sem psicológico nenhum. Giancarlo pode até ser promissor, mas erra muito, muito cru. O único que se salvou foi o Kaique, os demais podem voltar a pé de Novo Horizonte. Guilherme e Giancarlo, por favor, não voltem. Tá dizendo aqui o Akira Miyamoto no YouTube. Aí tem o pessoal do Ante aqui, não vou dar moral pra eles não, só pra Ponte Pretano na nossa live. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, e depois do intervalo já vamos abrir aqui o fim de jogo nos canais Futebol Interior. A Ponte Preta perdeu pro Novo Horizontino, 3-0, tá quebrada a invencibilidade, mesmo assim, a tabela da competição mostra a Ponte Preta líder, 15 pontos, a Portuguesa Santista nesse momento, com a vitória, vai ficando com a segunda posição, 13 pontos ganhos. Depois do intervalo, vamos abrir o fim de jogo. Tem as notas do jogo, não tem melhor em campo porque a gente perdeu. Os destaques finais do André Luiz, com muita informação. E se der tempo, vamos colocar aqui a entrevista coletiva do Hélio dos Anjos. Porque às 9h30 tem Palmeiras e Novo Horizontino Série A1. Campeonato Paulista aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro.
rolê. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Apesar da derrota, né? Macaca perdeu pro Novo Horizontino pelo placar de 3-0. Tá começando o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Nesta super quarta-feira. Quarta-feira de futebol. Quarta-feira você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Hoje dia 1º de fevereiro. 9h10. Bom, eu tô dando uma olhada aqui nas redes sociais. Por enquanto nada na entrevista do Hélio dos Anjos, hein? Nada na dica de entrevista do Hélio dos Anjos. Eu também aqui pedi pro pessoal lá de Novo Horizonte. Deixa eu ver se o pessoal vai conseguir mandar alguma coisa pra gente aqui. Liga o microfone, André. No Zap oficial da Ponte também nada. Então é isso. 9h10. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos para as notas do jogo com o Frank Francisco aqui nos canais Futebol Interior. Solta aí, Felipe Marques. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, nota para os jogadores da Ponte depois da derrota para o Novo Horizontino pelo placar de 3-0. Kaique França. A nota 6 pro Kaique, hein, Carlos? Se não é ele, a coisa ia ficar pior, né? Luiz Felipe. Luiz Felipe hoje nota 5. Guilherme Souza. Tem que dar nota mesmo, Carlos? Nota 1. A minha já vou adiantar. Vai lá pro site Futebol Interior. É 0. 0. Thiago Oliveira. O Thiago Oliveira nota 4, Carlos. Jean Carlos. 3. Felipe Amaral. Felipinho nota 6. Correria, se matou. Brigou o tempo todo, muita raça, muita garra, muito amor à camisa, Carlos. Braga. Idem, mesma coisa do Felipe, batalhou pra caramba, deu canelada.
meteu butinada que ele quase não gosta de bater. Nota 6. Júnior Tavares. O Júnior, na segunda etapa, como lateral esquerdo, ok, Carlão, meia dúzia pra ele. Elvis. Elvis, nota 6, né, Carlos? As poucas oportunidades do primeiro tempo, a bola saiu do pé do Elvis. Gé. O Gé também, lutador, hein, Carlos? Passou em branco, mas olha, brigou o tempo todo, apanhou da zagueirada, voltava para ajudar na marcação. Olha, rapaz, tem me surpreendido mesmo. Nota 6 para ele, Carlos. 6 pro Gé. Pablo Diego. O Pablo não tinha tido muitas oportunidades, Carlos, mas ele fez uma cobertura muito importante lá pelo lado direito, uma jogada do Luiz Felipe. E vou ficar com o aspecto de ter saído contundido. Nota 5 para ele. 5 pro Pablo Diego. Vamos lá. Entraram o menino Edson. Carlos, muito melhor que o Guilherme. Nota 5. Conseguiu ser um pouquinho melhor que o Thiago, hein? Mais aqui. Dudu, nota 5, Carlos. Eliel. Nota 5 também. Não conseguiu jogar não, Carlão. Não tinha. Hoje não era jogo pra ele. Guipira. O Guipira, 6, Carlos. Aquela primeira bola, se ele é um pouquinho mais rápido, ele tinha conseguido bater pro gol. Mas já é segunda vez que entra ou terceira, Carlos? É a terceira vez que ele entra no jogo, no time, né? O Dudu ou o Gui? O Gui. O Gui é a quarta vez. Todas as vezes esse rapaz entra, ele chama atenção. Tá na hora de ter mais oportunidade, gente. Que nota você deu pra ele? Meia dúzia. Meia dúzia. E faltou aqui o Ramon. O Ramon é o Ramon, Carlão. A primeira bola dele, olha, a gente nota nitidamente que tá precisando pegar ritmo. A primeira bola dele, ele me taca o Guipira na cara do gol, um baita do lançamento. Eu dei nota 6 para ele, porque no pouco tempo em campo, Carlos, fez bem mais que o seu Luiz Felipe. E apesar de não ter entrado na posição do Luiz Felipe, nota meia dúzia pro Ramon. Hélio dos Anjos. Ai, Carlão, eu não gosto de fazer isso, mas hoje eu vou dar nota 3. Acho que o Hélio hoje foi muito infeliz. O Hélio errou tudo que pedia e não podia hoje. Errou em quem escalou, errou na substituição, decisões erradas. 3 pro Hélio hoje. Nota 3 pro Hélio. E o árbitro, hein? O pessoal da arbitragem, né? Acompanhado aqui pelo Fabiano Monteiro dos Santos, 25 anos, administrador de empresa. Auxiliar 1, o Fausto Augusto Viana Moretti, 38 anos, professor de educação física. E o auxiliar número 2, o Gabriel Alexandre Tostes Fleming, 28 anos, contador. Carlos, eu vou analisar 2 aspectos dele que pode passar em branco, mas quem estava em casa, Carlão, e eu observo bastante. Eu não me recordo se foi no segundo gol do Novo Horizontino no segundo tempo ou no terceiro, uma coisa assim. Você repara que ele vem voltando com jogadores. Foi no gol que não foi do Rodolfo, no gol de Jean Carlos. Ele volta com jogadores do Novo Horizontino sorrindo. Só faltou para a camisa do Novo Horizontino, tá, gente? Eu não gosto desse tipo de coisa. O árbitro tá ali para pitar jogo. Ele não tem que sorrir, ele não tem que participar desse tipo de jogada. Gol vai para o meio de campo e acabou. A parte disciplinar dele é lamentável, Carlos. O Novo Horizontino bateu o jogo inteiro. Quase não tomou cartão. Jogada da Ponte, tudo bem, que é do seu Guilherme, era para expulsão. Mas muitas outras jogadas aí, por exemplo, ele pegou no pé do Gé o jogo inteiro. Até que ele deu o cartão pro Gé. Já é a segunda arbitragem em jogos da Ponte que eu não gosto, Carlos. Eu achei a arbitragem dele muito fraca. Por ser um jovem, ele é tendencioso, é árbitro caseiro, parte disciplinar ridícula. Eu nunca vi o treinador entrar em campo, interromper a partida em andamento pedindo cartão pro jogador da Ponte Preta. E o seu Eduardo Batista fez. Isso aí, um árbitro de pulso, Carlos, um árbitro de autoridade, tinha metido cartão vermelho no Eduardo Batista. Não existe. O cara entrou com a bola rolando, inclusive. Bola rolando, o jogo correndo, ele entra para interromper a partida para pedir cartão. Isso aí é para vermelho, não é nem para conversa. Ele malemar admoestou ele, depois deu um cartãozinho amarelo. Carlão, nota 2 para esse cidadão. Osmar Dangar, repito, Jean Carlos não é lateral, joga muito bem na ponta. Guilherme não pode jogar na ponte. Os demais são bons jogadores. Derrota faz parte do futebol e nem sempre se acerta. Valeu, Osmar. Obrigado aí pela sua participação, tá bom? Valeu mesmo. O Fábio Fernandes, Jean Carlos, infelizmente está com uma preguiça quando tem chance. Tá dizendo aqui o Fábio Fernandes. Bom, deixa eu trazer aqui os resultados da Série A2 do Campeonato Paulista. Gente, daqui a pouco tem Palmeiras e Mirassol aí no canal de áudio
nos canais de futebol interior com a TS Web Rádio lá de Mirassol. Bom, Campeonato Paulista, Série A2, mais cedo transmitimos com a Educadora de Piracicaba, Primavera 2, 15 de Piracicaba 2. O Rio Claro também empatou com o Monte Azul 2-2. Monte Azul vencia até 40 do segundo tempo, hein? O Rio Claro foi buscar um empate. 2 Rio Claro, 2 Monte Azul. O Juventus perdeu a primeira. Caíram os dois invictos nessa rodada, tanto o Ponte contra o Juventus. Pronto, não tem mais ninguém invicto. Juventus 0, São Caetano 1. O Oeste perdeu em casa pro Linense, hein? O Oeste tá fazendo uma campanha pífia e eu colocava aqui o Oeste, claro que ainda tem bastante jogo ainda, né? São 6 rodadas, né? Para 15, tem mais 9 jogos ainda. Mas o Oeste vai ter que melhorar um bocadinho aí para ficar entre os 8, né? O Oeste perdeu em casa pro Linense por 2-0. Taubaté e Noroeste vão jogando. Tava 0-0 esse jogo, deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo, Taubaté e Noroeste tá 0-0. A Portuguesa Santista tá vencendo o Velo Clube pelo placar de 3-1. O Velo diminuiu. Portuguesa 3, Velo 1. E o Comercial tá vencendo o Lemense por 1-0. 1 pro Comercial, 0 pro Lemense. Rapidinho aqui, deixa eu trazer a classificação então da competição para você ligado aqui nos canais de futebol interior. Ponte Preta lidera a competição com 15 pontos. A Portuguesa Santista nesse momento tem 13, é a segunda. O Primavera, que já jogou, é o terceiro com 11. O Novo Horizontino com a vitória subiu para a quarta colocação, 10 pontos ganhos. O Belo Clube é o quinto com 9. Juventus sexto, 9. Linense sétimo, 9. Rio Claro oitavo, 8. Só para fazer uma conjectura aqui, na próxima fase, se terminasse assim, a Ponte pegaria o Rio Claro. A Portuguesa Santista jogaria contra o Linense. O Primavera de Indaiatuba contra o Juventus e o Novo Horizontino iria enfrentar o Velo Clube. Seriam os confrontos da segunda fase. O Comercial é o nono com 8 pontos, o Noroeste 10º com 7, o 15 de Piracicaba, hein? Outro time que está decepcionando nesse começo de campeonato. Eu aponto o 15 como um dos times aí para brigar na segunda fase, para se classificar, mas no momento, 11ª posição, 7 pontos. O Lemense tem 6 pontos, é o 12º, Taubaté 6 pontos, 13º. O Oeste cai para a 14ª colocação, 5 pontos, tem ponto de time no Z2. São Caetano tem 5 pontos. O Oeste só não está na zona do rebaixamento ainda, porque tem o 0 de saldo contra menos 4 do São Caetano. Menos 4 do São Caetano contra 0 de saldo do Oeste. E o Monte Azul tem 2 pontos, é o último colocado no campeonato. 9h19. André, nada ainda de entrevista, né? Não, até agora nada. Nada de entrevista do treinador, o Hélio dos Anjos. Vamos adiantar aqui a pauta e trazer a ficha técnica do jogo? Ficha técnica do jogo aqui nos canais Futebol Interior para Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. A Ponte perdeu no Jorjão, Jorge Ismael de Viasi, por 3-0 para o Novo Horizontino na sexta rodada. Ponte de Kaique França no gol, Luiz Felipe, depois Ramon, Guilherme Souza, que foi expulso, Thiago Oliveira, Jean Carlos, depois o Guipira, Felipe Amaral, Fraga, Júnior Tavares e Elvis, depois Dudu, Gé, depois Eliel e Pablo Diego, depois Edson. Hélio dos Anjos, o treinador da Macaca. O Novo Horizontino de Jorge no gol, Raul Prata, Adriano Guilherme saiu contundido no primeiro tempo a 27 minutos, depois o Bruno Silva e Roberto, Giovani depois Luizão, Ricardinho Rodolfo depois o Barba, Douglas Baggio depois Bruno Costa, Renan Gorni e Ailon depois Léo Tocantins, Eduardo Batista, o treinador. O árbitro Fabiano Monteiro dos Santos, auxiliado pelo Fausto Augusto Viana Moretti e o Gabriel Alexandre Tostes Fleming. Vamos lá, Ponte Preta, cartões aqui para a Ponte, Ramon, Jean Carlos, Fraga e Gé. Aliás, esse cartão aqui do Gé é o segundo dele. E do Fraga, se eu não me engano, o Fraga
Não, o Fraga não estava suspenso. Não, o único não. jogador que estava com 2 cartões era o Era o Elvis. Então, ó, anota aí então, porque agora temos Elvis, Gé e Fraga pendurados com 2 cartões. O Guilherme Souza, graças a Deus, aleluia, Nossa Senhora do Majestoso está por nós, né? Foi expulso. Segunda expulsão dele, tá? Segunda expulsão dele, o Guilherme Souza não estará à disposição no jogo contra o Juventus domingo às 15h no Majestoso. O Guilherme Souza foi expulso. Bom, no time do Novo Horizontino, cartão para o Giovani, tomou cartão. O Eduardo Batista, treinador, foi amarelado. E o Bruno Silva. Pronto. Então, jogadores que tomaram cartões aqui no time do Novo Horizontino. Gols do jogo. Ailon, 2 minutos do primeiro tempo, 1-0 Novo Horizontino. Depois o Rodolfo, né, tava ali junto com o Jean Carlos, mas o gol foi contra do Jean Carlos, né, a 2 minutos do segundo tempo. 1 minuto do segundo tempo. Onde tomou um gol a 2 minutos do primeiro e a 1 minuto do segundo tempo. E depois o Renan Gorni, a 32, é isso, do segundo tempo, fez o terceiro gol para a equipe do Novo Horizontino. Final 3 para o Novo Horizontino, 0 para a Ponte, público 1.379. O menor público em jogos da Ponte nesta Série B do Campeonato Brasileiro, 1.379, uma renda de R$18.400. Fim de jogo em Novo Horizonte, Novo Horizontino 3, Ponte Preta 0. Ficha técnica do jogo. Bom, destaque final aqui do nosso repórter, o André Luiz. A entrevista coletiva do Hélio realmente não chegou. Vou ter que terminar a jornada aqui porque vem Palmeiras e Novo Horizontino na sequência da transmissão. André, um abraço para você, domingo, 14h, jornada esportiva, você, Marcelo e Frank, aqui nos canais Futebol Interior. Seu destaque final para a Ponte Novo Horizontino. Destaque final da Macaca, que após essa derrota por 3-0 diante do Grêmio, Novo Horizontino na cidade de Novo Horizonte, próximo compromisso será domingo, 15 horas, Moisés Lucarelli diante do Clube Atlético Juventus. Para esta partida, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com o zagueiro Guilherme Souza, expulso essa noite na derrota por 3-0 diante da equipe do Tigre de Novo Horizonte. Agora, emendando com o destaque final do Grêmio Novo Horizontino, que após a vitória por 3-0 esta noite no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte, diante da Ponte Preta, próximo compromisso do Tigre será no domingo, às 11 horas da manhã, aliás, no sábado, às 11 horas da manhã, sábado, dia 4 de fevereiro, às 11 da manhã, diante do 15 de Piracicaba, no estádio Barão da Serra Negra. Para esse compromisso, o técnico Eduardo Batista poderá contar aí com os seus jogadores e o retorno do meia Rômulo, que não jogou hoje por cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Forte abraço a você, Carlos Corsato, a Frank Francisco, ao nosso MacGyver Shazam e Super-Homem, que hoje fez literalmente cair um dilúvio aqui nos estúdios da Rádio Futebol Interior, porque olha, esse menino trabalhou hoje. Grande Felipe Marques, o nosso técnico, com ele eu fui muito bem assessorado esta noite aqui no estúdio da Rádio FI. Forte abraço a você, ouvinte, a você que acompanha os canais Futebol Interior, e até a próxima, até domingo com a Nega Véia. Valeu, André, abraço pra você, obrigado pelos trabalhos aí. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. Deixa eu pegar o destaque final aqui, vai começar o jogo lá do Palmeiras contra o Novo Horizontino, esse jogo no canal de áudio do Futebol Interior com a TS Web Rádio lá de Mirassol. Um abraço lá pra galera da TS Web Rádio, um abraço lá pro meu querido Odair, que é com quem a gente conversa lá, pessoal que faz um trabalho muito bacana lá em Mirassol. Franqui, seu destaque final, a Ponte Preta perdeu pelo placar de 3-0, você tem 1 minuto para dar o seu destaque final, Franqui. Perdemos quando podíamos perder. Hoje o resultado foi lição, tá? Beleza? Carlão, muito obrigado, obrigado André, obrigado Felipe, obrigado Nação Ponte Pretana. Domingo, tamo junto, majestoso, casa cheia. Pra vitória, em casa tem que vencer. Valeu, Frank. Beijo do gordo, fui. Obrigado, viu, por estar com a gente. Domingo tem mais, 14h,
Ponte Preta e Juventus com o Marcelo Franck e o nosso André Luiz. É isso, 9 da noite, 26 minutos aqui ó, no YouTube. A Ponte só não sobe se não quiser. Péssima qualidade dos times A2. Hoje, além do sapato alto, o Hélio dos Anjos fez muita burrada, tá dizendo aqui o Edilson Roberto. Edilson, tem que ser jogo a jogo, tá? Eu não dou como favas contadas não o acesso da Ponte. Muito pelo contrário, essa Série A2, já disse aqui por vários motivos, ela é muito traiçoeira. Esse negócio de mata-mata. Se acontece um jogo como esse aqui, ó, 3-0 num jogo de ida, por exemplo, para recuperar depois, um Deus nos acuda. Mas obrigado pela sua participação conosco, tá? 9h27, hora então de fechar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. É isso, fechando então esta edição aqui do Fim de Jogo e também a nossa grande jornada esportiva. Na sequência vem Palmeiras e Mirassol, hein? Com a TS Web Rádio. Fechando esta edição aqui, jornada esportiva, para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Um abraço pro Ponte Pretano Fininho. Não deu pra nós hoje, né, Fininho? Mas não há que ser nada. O Guilherme Souza hoje dormiu e dormiu bem dormido, viu? No colchão da Store. Meu Deus do céu. O Guilherme não dá pra jogar com a camisa da Ponte. Tomara que esse tenha sido o último jogo dele com a camisa da macaca. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121, com assistência técnica do nosso Felipe Marques, reportagens do André Luiz, comentários do Frank Francisco, gerência comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Torcedor, que Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica à direita na capelinha do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, nos abençoe e ilumine todos vocês. Uma quarta-feira e um mês de fevereiro super iluminado. Torcedor da Ponte, perdemos, mas continuamos na liderança da competição, é isso que importa. Domingo, 3 da tarde, tem Ponte Preta e Juventus, majestoso, lotado, para a Ponte conseguir a reabilitação no Campeonato Paulista desta Série A2 e seguir passo a passo, jogo a jogo, rumo ao acesso para a Série A1 em 2024. Valeu! Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. E lembre-se, quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Um abraço do tamanho do majestoso para todo mundo e até a próxima. Vem aí Palmeiras e Mirassol com a TS Web Rádio no canal de áudio e também no site futebolinterior.com.br. As notas do jogo no blog Planeta dos Macacos. Daqui a pouco você vai conferir. O Guilherme Souza, ó, zerou, hein? Vai zerar nas notas do jogo. Tchau, gente. Um abraço. Vem aí Palmeiras e Mirassol. Termina aqui Jornada Esportiva Rádio